Lucian, arrastando sua mala atrás de si, seguia o GPS em seu celular pelas movimentadas ruas da capital real. No caminho, viu muitos estudantes jovens como ele, com mochilas nos ombros e malas nas mãos, ansiosos para começar uma nova etapa em suas vidas. Enquanto passava pelas entradas de várias universidades de artes marciais, viu cenas animadas por toda parte. Logo, chegou à entrada de uma universidade e parou. Era a 7ª Universidade Marcial Divina. Diferente das outras universidades de artes marciais que ele havia visto, a entrada da 7ª Universidade Marcial Divina estava bastante deserta. No entanto, a universidade em si era gigantesca. Na entrada havia um portão colossal, com centenas de metros de largura e 100 metros de altura. No portão estavam gravados alguns caracteres dourados: 7ª Universidade Marcial Divina. A assinatura abaixo era de Tan John. A primeira impressão que a universidade causou em Lucian foi de surpresa, especialmente por conta da placa assinada pessoalmente por um santo marcial na entrada, e da imponente torre divina, que transmitia uma sensação de grandiosidade, como se olhasse para montanhas majestosas. Lucian de repente sentiu que talvez aquilo não fosse uma perda de tempo. Talvez essa ida à universidade pudesse lhe render eventos interessantes. Então, ele caminhou até a recepção de boas-vindas na entrada da escola. Debaixo de uma faixa de recepção, alguns jovens, homens e mulheres, estavam ocupados em suas tarefas. A recepção deserta finalmente recebeu um visitante. Uma garota loira pegou com entusiasmo a carta de admissão de Lucian. Após uma rápida olhada, seus olhos brilharam. Imediatamente, chamou a amiga ao lado e apontou para Lucian, dizendo: "Esse cara é o melhor colocado nacional no exame unificado deste ano." O jovem que estava polindo sua espada parou para ouvir, e todos ficaram curiosos com o calouro bonito à sua frente. Era a primeira vez que a 7ª Universidade Marcial Divina admitia o primeiro colocado nacional. Um jovem segurando uma espada enorme examinou Lucian de cima a baixo, estreitando os olhos. Em seguida, pulou com a espada em mãos e aterrissou na frente dele. Perguntou se ele era mesmo o primeiro colocado do ano. Lucian não se assustou, apenas sorriu com calma e confirmou: "Absolutamente verdadeiro." Quando Lucian estava prestes a perguntar onde ficava o dormitório estudantil, o jovem ergueu sua espada e a balançou violentamente na direção de Lucian. Mas ele permaneceu imóvel, nem piscou, apenas manteve o sorriso calmo no rosto, encarando o jovem. O rapaz lentamente assentiu com a cabeça, depois apontou com a espada em uma direção, dizendo para Lucian continuar andando, que veria placas pelo caminho. Sem dizer nada, Lucian pegou sua mala e seguiu na direção indicada. À medida que sua silhueta desaparecia na distância, os três começaram a conversar, todos muito curiosos sobre Lucian. O jovem perguntou qual foi a pontuação de Lucian no exame unificado. Uma das garotas procurou por um tempo, mas não conseguiu encontrar a informação. Mesmo assim, uma expressão séria surgiu em seu rosto quando disse: "Há rumores de que o primeiro colocado nacional deste ano atingiu o 6º nível de energia sanguínea, além de ter quebrado vários recordes durante o exame." O jovem da espada grande ficou surpreso, e a outra garota também abriu a boca, impressionada, já esperando por um espetáculo interessante mais tarde. Enquanto Lucian entrava no campus, se lembrava das informações que havia lido sobre a universidade. No entanto, ao caminhar, quase não via ninguém. O campus arborizado parecia vazio, como se ele fosse o único por ali. "Opa, tudo tranquilo. Galera, o nome do próximo personagem vai ser Janemba. Galera, eu só estou renomeando os personagens que vai ficar aparecendo com mais frequência na obra. Mas se vocês quiserem que eu continue renomeando todos, deixa um feedback aqui nos comentários. E também fala aí se tá gostando dos nomes novos dos personagens." Bom, desculpa a intromissão, vamos continuar. De repente, um estudante gordinho avistou Lucian e correu até ele. Se apresentou como Janemba, também um calouro, e reclamou que já estava andando havia meia hora sem ver uma única pessoa. Assim como Lucian, Janemba carregava uma mala e uma mochila. Sorrindo, o garoto disse que era péssimo com direções e perguntou se Lucian poderia ajudá-lo a encontrar o dormitório. Ao olhar para Janemba, Lucian se lembrou de seu melhor amigo do ensino médio, Ming, e sentiu simpatia pelo garoto à sua frente. Sorriu e aceitou ajudar. Na entrada de uma ampla área residencial, havia um grande grupo de jovens, claramente calouros, arrastando suas malas. Seus rostos ainda mostravam traços juvenis, mas também uma ponta de orgulho. No entanto, naquele momento, um brilho de raiva surgia nos olhos de alguns. Um estudante foi arremessado para fora da multidão, caindo com força nos arredores. Ele levantou a cabeça, o rosto cheio de choque, terror e um leve traço de medo, ao olhar para quem o havia lançado. Um jovem alto, vestindo um uniforme laranja, aplaudia com um sorriso, olhando para o aluno no chão e dizendo: "Xu Xiaoming, o primeiro colocado em artes marciais da província de Nanjiang, certo? Você realmente tem alguma habilidade. Foi o primeiro que conseguiu aguentar 2 dos meus ataques. Continue se esforçando, e com mais um avanço, talvez consiga entrar." O jovem fez um gesto de positivo com o polegar, como se realmente estivesse incentivando, mas o tom de sarcasmo e zombaria era evidente. A multidão de calouros ao redor mostrou sinais de medo. Até aquele momento, nenhum havia conseguido entrar na área dos dormitórios. Um jovem de cabelo azul se virou para seu amigo e perguntou em voz baixa: "Rong, você acha que consegue?" O jovem chamado Rong tinha um corte de cabelo
cabelo limpo e rosto bonito, com uma postura madura e calma. Rong-dong, o quinto melhor colocado no exame unificado nacional e terceiro da capital real, balançou a cabeça e admitiu que não estava muito confiante. Havia se tornado um artista marcial de quinto nível recentemente. Mesmo assim, o rosto de Rong agora também mostrava seriedade. Rong olhava fixamente para o jovem de camisa laranja, que falava com um tom sério e preocupado. Esse cara é muito forte. Provavelmente já está no pico do quinto nível, com uma conquista do Ki Vital, uma forma de energia interna nas artes marciais. Rong respirou fundo e admitiu para si mesmo que talvez não conseguisse suportar mais de 3 ataques daquele oponente. Talvez Wong tivesse alguma chance se seu talento de controle elemental rompesse para o nível 3, mas por agora. Rong balançou a cabeça, decidindo não completar a frase. O jovem ao lado dele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Nem mesmo o mais forte entre eles, Wong, poderia suportar 3 ataques. Cerrou os dentes e sugeriu que poderiam revezar-se para desgastá-lo, e então deixar Rong finalizá-lo. Mas Rong voltou a balançar a cabeça. Um artista marcial de quinto nível no pico, com 1000 pontos de energia sanguínea e sustentado por energia interna, não é alguém fácil de desgastar, explicou. O olhar de Wong então se desviou e pousou sobre outro estudante próximo à entrada. Ele parecia inocente, apenas parado ali, lutando para pegar a bolha da bebida com o canudo. Mas Rong sentiu que aquele estudante, que ainda não havia feito nenhum movimento, era provavelmente ainda mais forte. Talvez já estivesse no 6º nível. Os rostos dos novatos ao redor mostravam choque e medo. Nunca tinham ouvido falar de um estudante que tivesse alcançado o 6º nível. Um artista marcial de 6º nível era qualificado para ser presidente da Associação de Artes Marciais de uma cidade. O rapaz de camisa laranja então lembrou a todos em que universidade estavam. Reforçou sua declaração anterior para os calouros. Qualquer um que suportasse 3 de seus ataques poderia entrar. E, se aguentasse 5, poderia trazer a bagagem também. Erguendo os braços para a multidão, declarou: talvez entre os seus amigos vocês fossem considerados prodígios das artes marciais, mas aqui suas glórias passadas não significam nada. Na Universidade das 7 Divinas Artes Marciais, força é tudo. Tudo o que desejarem, terão que conquistar com suas próprias mãos. Segurando um maço de cartões de quarto dos estudantes derrotados, ele os deixou cair no chão. Sem força, é melhor voltarem para casa e viverem como pessoas comuns. Seu sorriso se curvou friamente, palavra por palavra. Esta, como seu veterano respeitado da 7ª Universidade Divina, é a primeira lição que lhes ensino. Suas palavras foram como pregos fincados no coração dos calouros. Abaixaram a cabeça em silêncio, os olhos oscilando com emoções conflitantes. Havia humilhação, revolta, mas, acima de tudo, dúvida e um profundo senso de confusão quanto ao próprio futuro. Lucian franziu o senho ao observar o homem na entrada. Sentia uma leve irritação crescendo dentro de si. Parecia que toda vez que ia a algum lugar, sempre surgia alguém querendo pregar lições de vida ou impor a lei da selva. Seus ouvidos já estavam calejados de tanto ouvir essas ladainhas e, ironicamente, os que pregavam isso geralmente não eram tão fortes assim. Eram do tipo que ele poderia derrubar com um tapa. Era exasperante. O garoto gordinho, Janemba, ao lado de Lucian, parecia animado. Dizia que adorava esmagar esses veteranos hipócritas e ver o choque e o medo estampado no rosto deles. Colocando sua mala no chão, ele se preparava para tentar algo. Lucian o olhou, surpreso. Janemba tirou a mochila e a entregou a Lucian. Sorrindo com um brilho nos olhos e mostrando os dentes brancos, disse: eu fui o melhor bolsista de artes marciais da província de Sichuan esse ano. Fiquei em 19º lugar no ranking nacional. Com isso, avançou pela multidão em direção ao rapaz da camisa laranja. Que regras idiotas são essas? Para com esse papo furado. Já é tarde demais para pedir desculpa. Agora, fica aí e vê o papai te dar uma lição de verdade. No instante seguinte, um clarão branco iluminou a área. Uma explosão de energia. Como um saco de areia, Janemba foi lançado para trás com violência, voando por 7 metros e rolando mais 10 como uma bola. Mesmo assim, ao cair no chão, ele não se feriu. Tocando o próprio traseiro, admitiu: caramba, subestimei ele. O cara da camisa laranja é mais forte do que eu pensava. Vendo o olhar que Lucian lhe lançou, o rosto de Janemba ficou vermelho. Lucian apenas sorriu e deu um tapinha no ombro do amigo. Depois disso, Lucian começou a caminhar em direção ao rapaz da camisa laranja. Os olhares de toda a multidão se voltaram para ele. O jovem de laranja o encarou diretamente. Lucian ergueu o braço, girando o pulso, pensando consigo mesmo: se há um problema, então resolva. Se uma mosca está incomodando, apenas a esmague. Com a mochila pendurada no ombro, Lucian disse ao rapaz: estou pronto. Instantaneamente, todos os olhares se fixaram em Lucian. O rapaz de laranja o observou de cima, olhando para a mochila nas costas de Lucian com um ar zombeteiro. Vai tentar suportar meus 3 ataques desse jeito mesmo? Provocou. Foi só então que Lucian pareceu se dar conta. Tirou calmamente a mochila das costas, estalou os pulsos e declarou: agora sim, podemos começar. Os espectadores começaram a sussurrar entre si. Comentavam o quão ingênuo e inconsciente Lucian era sobre o perigo que enfrentava. Se perguntavam se ele não percebia que seu oponente era um artista marcial de 5º nível, capaz de usar energia interna. Muitos balançavam a cabeça, como se já antecipassem Lucian sendo
sendo espancado e saindo mancando. O jovem de laranja sorriu com frieza, um brilho cruel nos olhos. Lambeu os lábios e disse: vou te mostrar o que é crueldade de verdade. Antes mesmo de terminar a frase, lançou um chute afiado como uma lâmina. A onda de energia era densa e tangível, rasgando o ar. O ar uivava com som penetrante. Aquele chute criou um pequeno redemoinho no local, fazendo com que os calouros próximos não conseguissem abrir os olhos e recuassem lentamente. No entanto, Lucian não se incomodou nem um pouco. Ele simplesmente estendeu uma das mãos e foi direto em direção ao rosto do jovem. Por algum motivo, o movimento de Lucian parecia muito lento. Todos conseguiam ver claramente cada detalhe de sua ação. Ainda assim, surpreendentemente, a mão de Lucian despedaçou a onda de energia. Num piscar de olhos, ele já estava diante do rosto do jovem de laranja. O jovem se contorcia, dizendo: me solta. Mas a mão de Lucian parecia um buraco negro profundo, instilando um medo indescritível e imenso dentro dele. Lucian aplicou um pouco de força e agarrou o pescoço do rapaz com firmeza. Então, com um movimento violento para baixo, o chão se rompeu, com grandes rachaduras se espalhando pela superfície de cimento duro. O jovem de laranja jazia no chão como um cão morto, com o corpo se contraindo levemente. Os calouros ficaram todos paralisados de espanto. Janemba, o garoto rechonchudo, estava de boca tão aberta que caberia um punho inteiro. Lucian apenas tirou a poeira das roupas. O outro veterano que estava por perto também ficou atônito, como se ainda não tivesse se recuperado da cena que acabará de presenciar. Segurando sua bebida, olhava fixamente para Lucian. No entanto, no momento em que seus olhares se cruzaram, seu corpo enrijeceu instantaneamente. Ele se sentiu como uma presa sendo observada por um predador feroz. Parecia assustado. O olhar de Lucian caiu sobre ele. Posso entrar agora? Perguntou com as mãos nos bolsos. O veterano assentiu suavemente e Lucian entrou calmamente, puxando seu cartão de quarto. Ele o jogou casualmente para Janemba, que estava do lado de fora da entrada. Vamos, gordinho. Janemba pegou o cartão no reflexo. Ao olhar para o cartão reluzindo sob a luz do sol, pareceu sair de um transe. Rapidamente pegou a mochila de Lucian e, carregando sua própria mala, correu para alcançá-lo. Os dois caminharam um atrás do outro para a área dos dormitórios. Atrás deles, o silêncio persistia. Todos estavam confusos. Por que o veterano de cabelos longos não fez nada? Será que nem ele seria capaz de derrotar Lucian? Observando Lucian entrar na área dos dormitórios, o veterano de cabelos longos pegou o celular e fez uma ligação. Alô, irmão Shen? Receio que alguém extraordinário entrou este ano. Lucian andou pela área residencial por um tempo, até finalmente encontrar o quarto correspondente ao número no cartão que tinha em mãos. Para sua surpresa, os dormitórios da 7ª Universidade Divina dos Marechais consistiam em vilas individuais. O tamanho daquele dormitório era quase comparável à mansão de luxo que Lucian havia comprado recentemente para sua família. E o mais impressionante, tudo aquilo era de graça para ele. Janemba, ainda puxando a mala com cautela, alertou Lucian para ter cuidado, pois aquele era o dormitório do primeiro colocado nacional. Mas antes que pudesse terminar a frase, algo pareceu lhe ocorrer. Ele se virou para Lucian com uma expressão chocada, engolindo em seco, perguntou: Você é o Lucian? Lucian apenas sorriu. Não pareço? Janemba caiu na gargalhada, deu um grande joinha e disse: parece total. Então enxugou uma lágrima teatral, dizendo que, como o maior pontuador marcial da sua província, nunca imaginou encontrar alguém como Lucian logo ao chegar na universidade. Confessou que escolheu a 7ª Universidade Divina dos Marechais justamente para evitar os grandes prodígios. Achava que os melhores iriam para as universidades mais tradicionais. Para sua surpresa, Lucian, o primeiro colocado nacional daquele ano, tinha escolhido a 7ª Universidade. Lucian ficou um pouco confuso. Lembrou que o governador Almighty havia dito que as 7 universidades divinas dos marechais eram equivalentes. Virando-se para Janemba, perguntou: por que você acha que a 7ª é fraca? Janemba coçou a cabeça e explicou que também não sabia ao certo. Mas só de ouvir 7ª, já parecia ser a mais fraca. Além disso, historicamente os campeões nacionais iam para as universidades mais antigas. Ele também havia pesquisado os resultados das competições nacionais de artes marciais universitárias, e a 7ª Universidade Divina frequentemente ficava nas últimas posições. Então, não dá pra dizer que não é a mais fraca, né? Concluiu Janemba, dando de ombros. Lucian, no entanto, não se importava. Independentemente da força ou reputação, iria aproveitar a experiência do jeito que fosse. Abrindo a porta do seu dormitório, Lucian acenou para Janemba, sugerindo que poderiam se encontrar depois. Entrou na residência e logo percebeu que o interior era muito bem mobiliado. Até o sofá era feito de couro de besta. Curioso, apertou um botão em um controle remoto encontrado sobre a mesa e uma enorme tela 4K se acendeu. Navegando
Navegando de forma casual, descobriu que se tratava de um fórum do campus. As postagens variavam desde estratégias para conquistar a Torre Divina, até perfis de figuras notáveis no ranking da universidade, e até transmissões ao vivo de batalhas contra feras de nível 5. Um post em especial chamou sua atenção. Era o tópico mais quente do dia, com um vídeo completo da batalha entre Shen Yuan e Shaolan, disputando o título de aluno mais forte da 7ª Universidade Divina dos Marechais. Já passava das 14 milhões de visualizações. Lucian logo percebeu que aquele fórum era uma mina de ouro para informações atualizadas. Pelos comentários no vídeo fixado, parecia que Shen Yishan e Shaolan eram atualmente os dois alunos mais poderosos da universidade. Lucian clicou no vídeo. À medida que ele avançava, dois jovens por volta dos 20 anos surgiam frente a frente. Um empunhava um longo sabre, o outro uma espada chinesa. Estavam na praça do campus, logo na entrada da universidade. Mas bem quando a coisa começava a esquentar, um aviso surgiu na tela. A mensagem dizia que a prévia de 15 segundos havia terminado e que ele precisava se registrar e pagar com pontos do fórum para continuar assistindo. Lucian balançou a cabeça. Parecia que os sites de vídeo eram iguais em todo lugar. Até aquele momento, Lucian ainda nem havia recebido sua carteirinha de estudante, muito menos tinha como se registrar ou acumular pontos no fórum. Fechou o vídeo, subiu as escadas e encontrou uma pequena varanda aberta com uma vista panorâmica da paisagem distante. Aquele lugar era perfeito para praticar seus exercícios diários de respiração. Antes de vir para a universidade, ele havia preparado 30 frascos de vidro com suplementos mais recentes, o que seria suficiente para suas necessidades de cultivo no curto prazo. Após tomar um dos suplementos, sentiu um fluxo quente circulando por todo o corpo. Lucian começou a praticar o segundo estágio da técnica do corpo dourado imortal. De repente, um som alto de batidas interrompeu sua prática. Lucian odiava ser interrompido durante a cultivação. O que o deixou ainda mais irritado foi ver sua porta danificada. Levantando-se com o rosto inexpressivo, abriu a porta. Diante dele estava um jovem alto, com um corte de cabelo estilo cogumelo, que o analisava com desdém. O jovem começou a falar com arrogância. Então você é o L. Antes que pudesse terminar a frase, foi lançado como um projétil, voando mais de 20 metros até colidir violentamente contra uma parede. Os dois colegas que estavam com ele ficaram paralisados, sem palavras. Aprenda a bater na porta antes de vir me procurar novamente, disse Lucian com voz firme, antes de fechar a porta com força. Os dois bateram novamente, dessa vez com mais delicadeza. Lucian apareceu mais uma vez, os olhos levemente confusos ao encarar os dois. O rapaz do cabelo cogumelo, agora tentando se levantar com dificuldade, avistou seus dois colegas ainda parados, os rostos tomados pelo medo e choque. Sentia como se sua caixa torácica fosse se despedaçar com o impacto. Ele não era só um calouro, como pode ser tão forte? Pensou. Sua intenção era apenas intimidar o novato e ganhar reputação. Ouviu dizer que Lucian era o campeão nacional daquele ano no exame, mas não esperava acabar naquele estado deplorável. Já impaciente, Lucian perguntou o motivo da visita. Será que os veteranos realmente tinham prazer em atormentar os calouros desde o primeiro dia? Os dois rapidamente explicaram que eram da União Estudantil e estavam ali para dar as boas-vindas aos novos alunos. Trouxeram uma caixa com itens e documentos, incluindo a carteirinha de estudante de Lucian e alguns suprimentos básicos. Informaram que, com o cartão, ele teria acesso a todos os equipamentos da 7ª Universidade do Divino Marcial e poderia retirar um frasco de sangue de besta de nível 4. Lucian assentiu, impressionado com os benefícios generosos da universidade, mas lançou um olhar cético ao veterano que havia acabado de lançar contra a parede. Era evidente que sua intenção não era exatamente dar boas-vindas, ele claramente queria usar Lucian como trampolim para se impor. O veterano, coberto de poeira, com olhos cheios de mágoa e ressentimento, ficou esperando como se esperasse um pedido de desculpas. Lucian inclinou ligeiramente a cabeça, uma aura poderosa emanando dele. Você estava esperando um pedido de desculpas? Sua voz era fria e sem emoção. O rapaz do cabelo cogumelo rapidamente respondeu que não era necessário e que iriam embora imediatamente. Antes de fechar a porta, Lucian ainda agradeceu pela entrega. Os três praticamente fugiram da residência de Lucian. Ao olhar para a vila atrás deles, todos estavam com expressões de medo persistente. O veterano de cabelo cogumelo jamais imaginou ser derrotado com um único golpe por um calouro. Os outros dois, ao observarem o estado lamentável do colega, deixaram claro que não ajudariam em qualquer tentativa de vingança. Seus olhares eram de pena. Ele tossiu 2 vezes e acenou com a mão, indicando que não buscaria vingança por hora. Lembrou-se de que, mesmo quando havia enfrentado uma besta de nível 6 durante uma missão, não havia se machucado tanto quanto agora, com apenas um soco de Lucian. Arrependeu-se profundamente de tentar se impor sobre ele. De repente, a porta de Lucian se abriu novamente. Ao ver seu olhar, os três entraram em pânico, dizendo apressadamente que já estavam de saída e prometendo consertar sua porta o mais rápido possível. Fizeram até questão de ligar na hora para alguém resolver isso. Lucian então voltou ao seu quarto para continuar assistindo ao vídeo. Agora, com a carteirinha de estudante, pôde assistir a luta em resolução 4K. Um dos combatentes empunhava um sabre e vestia um terno impecável. O outro usava uma regata e calças camufladas, manuseando um grande dão chinês. Sem trocar
hesitar em palavras, partiram direto para o confronto. Lucian ficou curioso quanto ao nível daqueles prodígios, representantes da elite jovem das artes marciais do país. Enquanto a luta se desenrolava, seu semblante ficou sério. Eles eram realmente muito fortes. Fez alguns cálculos com os dedos. Sem usar o poder da vontade de um grão-mestre, ele estimava que precisaria usar ao menos 60%, não 50% da sua força para vencê-los. Considerando que sua energia interna havia recentemente alcançado um pequeno domínio completo, algo que, com modéstia, elevava seu poder de combate para mais de 2 milhões, mesmo 50% da sua força era algo assustador. No fim, o estudante de terno, Shen Yuan, saiu vitorioso. Ambos claramente ainda não eram grão-mestres, mas já estavam muito próximos desse nível. Talvez houvesse outros ainda mais fortes nas outras 6 universidades do Divino Marcial. Lucian ouvirá de Janemba que a 7ª Universidade do Divino Marcial nem sempre era a primeira escolha. Todos os campeões nacionais anteriores haviam se matriculado em outras universidades. Tendo crescido na província de Arataka, aquela era sua primeira vez na capital real. Refletindo sobre a abundância de talentos prodigiosos pelo mundo, reconheceu que precisava se esforçar ainda mais. Assim que o vídeo terminou, um novo começou automaticamente, um clipe recém-carregado. O título dizia: o calouro mais forte da história da 7ª Universidade do Divino Marcial derrota veterano do Top 300 no primeiro dia de aula. De fato, o vídeo retratava exatamente a cena que Lucian acabará de protagonizar na entrada da residência, ele dominando o veterano de camiseta laranja. Nas imagens, Lucian destruía facilmente o ataque do adversário, o agarrava pelo pescoço e o arremessava no chão com força. Refletindo sobre aquilo, até parecia um pouco violento. O editor do vídeo claramente tinha um senso de humor peculiar. Transformando a segunda metade do vídeo em um tipo de meme, o clipe mostrava repetidamente o veterano sendo esmagado no chão por Lucian, com efeitos sonoros de bang 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 acompanhando o ritmo da música. Era até meio triste de assistir. Na enxurrada de comentários e no chat ao vivo, os espectadores lotavam a tela com mensagens como Kek, Uau e Poksha. Lucian ficou sem palavras assistindo ao vídeo, e uma parte dele até sentiu pena do veterano. Nesse momento, seu estômago roncou, um lembrete de que era hora de comer. Checando o horário, ele seguiu até o refeitório para experimentar a culinária da Universidade Divina de Artes Marciais. O refeitório não decepcionou. O lugar estava movimentado com vários estudantes. Janemba também estava lá, com os braços carregados de comidas variadas, espetinhos, carnes de diferentes feras e uma seleção de petiscos e bolinhos. Ele se aproximou de Lucian com um sorriso, pedindo para que ele não fizesse piada por estar comendo tanto. Mas então, Janemba percebeu que a quantidade de comida na mesa de Lucian não era menor. E Lucian foi visto devorando um hambúrguer mais alto que um homem com uma só mordida, como um monstro consumindo sua presa. Janemba enfiou uma garfada na boca e olhou discretamente ao redor, avisando a Lucian que muitas pessoas estavam observando. Na mesa em frente, 2 veteranas cochichavam elogios sobre Lucian, com uma delas até lançando olhares provocantes. Em outra mesa, o clima era diferente. Alguns estudantes da mesma série, que conheciam o veterano que havia apanhado no vídeo, estavam ansiosos para testar sua força contra Lucian. Janemba invejava a tensão, enquanto Lucian continuava comendo, impassível. O clima no refeitório mudou quando várias pessoas se levantaram e caminharam em direção à mesa de Lucian. A atenção de todos se voltou para eles. 4 indivíduos pararam diante de Lucian. O líder, também calouro, estendeu a mão com um sorriso frio, cumprimentando Lucian e se apresentando como Luke, classificado em 17º lugar no ranking nacional daquele ano. A expressão de Janemba ficou tensa ao perceber a intenção maliciosa deles, e ele estava prestes a se levantar, mas as palavras de Lucian o impediram, dizendo para que continuasse comendo. Lucian ignorou Luke e seguiu comendo, perguntando se ele havia vindo só para revelar suas notas da prova. Baldi, um dos acompanhantes, pareceu abalado com a postura indiferente de Lucian, mas foi contido por Luke. Luke estreitou os olhos para Lucian e começou a rir, dizendo que sabia que não era páreo para ele. No entanto, começou a insinuar sobre a importância das relações sociais naquele ambiente, diferente da escola anterior, e que Lucian deveria saber seu lugar. Mas antes que Luke pudesse terminar, Lucian o interrompeu. Se ele já admitia que não era páreo, por que provocá-lo? Pegos de surpresa com a pergunta, Luke e os outros observaram enquanto Lucian calmamente colocava os hashis sobre a mesa e empurrava o prato, preparando-se para se levantar. Num instante, as expressões de Luke e seus colegas escureceram, esperando um confronto. Luke foi quem lançou o primeiro ataque, mas Lucian foi mais rápido. Esticou a mão direto para a cabeça de Luke, num movimento já familiar como no vídeo anterior. Com uma pegada única, como se estivesse pegando uma bola, Lucian o pressionou contra o chão. O refeitório ecoou com a mesma sensação de domínio que Lucian havia demonstrado no clipe que já se tornará um meme.
Luke estava imobilizado no chão por Lucian. Encharcado de sopa e restos de comida, ele jazia ali, com o corpo se contorcendo. Tudo aconteceu tão rápido que, antes que alguém pudesse reagir, já havia acabado. A cafeteria mergulhou num silêncio assustador. Lucian varreu o salão com os olhos, e todos que cruzavam seu olhar rapidamente desviavam. Limpando as mãos, seu olhar finalmente repousou sobre os calouros que haviam vindo com Luke. Eles tremiam sob o olhar intimidador de Lucian, quase se urinando de medo. Lucian odiava duas coisas acima de tudo: ser interrompido durante seus treinos e ser incomodado nas refeições. Calmamente, ele os alertou, e também o antes arrogante careca, que, se quisessem arrumar confusão, deveriam escolher melhor o momento da próxima vez. Ao ouvir isso, o grupo tremeu de medo e começou a gritar por suas mães. Lucian chamou Janemba e os dois deixaram a cafeteria. Janemba lutava para encontrar palavras que descrevessem Lucian. Para ele, Lucian parecia um demônio com nervos de aço. Era decisivo, nunca desperdiçava tempo com besteiras. Janemba o admirava, pensando: droga, é assim que um protagonista deve agir. Mas Lucian não compartilhava do entusiasmo de Janemba. Ao se aproximarem da saída, Lucian sentiu vários olhares sobre si, alguns de admiração, mas muitos outros cheios de malícia e hostilidade. Talvez todos estivessem se perguntando por que o sempre calmo e composto Lucian havia se tornado tão agressivo de repente. Mas isso aqui não era mais a cidade do Lago Branco. Era a 7ª Universidade Marcial Divina, lar dos maiores prodígios das artes marciais do país. O caminho das artes marciais é de constante confronto, e a universidade estava repleta de indivíduos fortes e orgulhosos como Luke. Lucian não queria interrupções constantes nos próximos anos. Ele precisava impor respeito, ou melhor, medo, como um verdadeiro demônio. Isso o ajudaria a evitar conflitos desnecessários e focar em melhorar suas habilidades e se tornar ainda mais forte. Nesse momento, alguém chamou seu nome. Ao se virar, Lucian viu um homem de meia-idade, de terno e com uma aura imponente, se aproximar. Era o vice-diretor da universidade, Alberg Baigan, um homem de aparência erudita, usando óculos e com um ar gentil e acolhedor como a brisa da primavera. Para quem não sabe quem é o Alberg, esse aqui é o Alberg. Ele sorriu para Lucian, informando que o motivo de tê-lo chamado era para prepará-lo para um discurso na cerimônia de recepção no dia seguinte. Lucian ficou ligeiramente surpreso, não fazia ideia de que teria que discursar. O vice-diretor explicou que seriam apenas algumas palavras, já que Lucian era o maior destaque do país nas artes marciais e o calouro mais promissor da 7ª Universidade Marcial Divina. Por isso, a universidade queria que ele fosse o representante dos novos alunos na cerimônia de boas-vindas. Após pensar um pouco, Lucian concordou com o aceno. O vice-diretor, satisfeito, continuou perguntando sobre sua adaptação ao novo ambiente e outras questões menores. Eles conversaram por um tempo, e então o vice-diretor se despediu. Depois que ele partiu, Janemba ficou empolgadíssimo ao saber que Lucian faria um discurso na cerimônia. Era a chance perfeita de causar uma boa impressão diante de todos os calouros. Refletindo sobre as palavras de Janemba, Lucian pensou: ele tem razão. Eu deveria mesmo aproveitar essa oportunidade para causar uma boa impressão. O dia seguinte chegou rapidamente, e os novos alunos se reuniram no auditório para a cerimônia oficial de boas-vindas. Assim que Lucian e Janemba chegaram, chamaram a atenção de todos. As recentes batalhas de Lucian já eram assunto quente entre os calouros, e seu nome estava em alta. Udon e seus amigos também estavam na plateia. Tendo presenciado a ferocidade de Lucian em primeira mão, um deles comentou que Lucian seria o orador da turma, e mencionou boatos sobre um grupo que planejava sabotar o discurso para desestabilizá-lo. Ele perguntou a opinião de Udon, que olhou discretamente em uma direção, também tendo ouvido sobre os rumores. Para ele, o mais forte dos encrenqueiros estava apenas no top 20 nacional. Observou o calouro musculoso que encarava Lucian desde que ele chegou, com os olhos brilhando de curiosidade. Balançando a cabeça, Udon não acreditava que qualquer um deles pudesse vencer Lucian. Ao olhar para Lucian, Alberg teve uma intuição estranha. Algo dentro dele dizia para manter distância. Quanto mais longe, melhor. Mas ele não sabia exatamente por quê. Logo o auditório ficou lotado, e o vice-diretor entrou junto com outros professores. O vice-diretor começou seu discurso, seguido por outros professores e pelo reitor. A maioria dos calouros começou a cochilar. Lucian também estava entediado. Mas tudo mudou quando o vice-diretor voltou ao púlpito e anunciou o representante dos calouros, o melhor aluno nacional, Lucian. Seu anúncio quebrou o silêncio anterior e provocou um burburinho. Um grupo, literalmente liderado por um tal A, começou a vaiar alto. Lucian os observou calmamente, sem se abalar. O vice-diretor lançou um olhar para o tumulto abaixo. Com um sorriso suave, perguntou a Lucian: está pronto? Lucian assentiu, dizendo que havia se preparado o dia todo e que estaria bem. O vice-diretor ficou momentaneamente surpreso. Afinal, não esperava que ele tivesse se preparado por tanto tempo. Lucian era o tipo de prodígio indiferente que se importava apenas com as artes marciais. Surpreendentemente, ele havia levado aquele discurso aparentemente insignificante muito a sério, mostrando um respeito inesperado pelo pedido. Com esse pensamento, a expressão do vice-diretor se iluminou, encorajando ainda mais Lucian ao dizer: muito bem, apenas faça o seu melhor. Aproximando-se do palco, Lucian ajustou o microfone e varreu o público com o olhar. Os encrenqueiros, curiosos sobre o que
ele diria, estavam prontos para vaiar independentemente de suas palavras. Lucian observou os rostos jovens à sua frente, exibindo curiosidade, admiração, respeito, zombaria, desdém, e então começou a falar com a voz profunda e séria. Eu sou Lucian. Sei que muitos aqui acham que eu não mereço estar nesse palco hoje. Então, estou lhes dando uma oportunidade. Desafio todos vocês. Ele fez uma pausa, olhando o público com um leve sorriso, a me enfrentarem todos de uma vez. Com um gesto, Lucian chamou os que haviam vaiado. Não apenas eles, mas até mesmo os calouros que haviam cochilado ficaram de repente atentos. Todos ficaram atonitos, tanto no palco quanto fora dele. O clima mudou completamente. O vice-diretor, que esperava um discurso inspirador, ficou confuso. Espere, Lucian pediu uma luta? Pensou ele. Foram só 5 frases, e ele levou o dia inteiro para preparar isso? Janemba, olhando para Lucian no palco, exclamou. Esse é o meu irmão. Absolutamente insano. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Então, Lucian, impaciente, liberou uma aura intensa. Ela se espalhou pela sala como ondas invisíveis, desafiando todos. O que foi? Ninguém tem coragem de vir? Disse ele, com um olhar gelado e penetrante. A comoção começou. Um dos alunos se levantou, seu corpo endurecendo como aço, sem trocadilhos, batendo no peito com sons metálicos. Sua presença incendiou o público. Outros o seguiram, incluindo uma garota ansiosa para testar a força de Lucian. Ao ver a maioria dos novos alunos se levantando, Ronk também se ergueu. Mesmo com a intuição gritando contra, ele temia parecer covarde. Dezenas dos melhores calouros se colocaram de pé, liberando completamente seu poder. Eram os principais prodígios de artes marciais do país. A pressão coletiva deles apontava diretamente para Lucian. Diante dessa atmosfera intensa, um dos coordenadores ficou preocupado. A situação claramente estava saindo de controle. Eles olharam para o vice-diretor em busca de orientação. No entanto, o vice-diretor Albergue permaneceu sereno. Observando a postura firme de Lucian, ele sinalizou para os professores esperarem. Janemba, cerrando os dentes, correu até o lado de Lucian. Diante dos olhares agressivos e hostis, se preparou mentalmente. Talvez eu apanhe, mas não vou deixar o Lucian sozinho. Todos os olhos no auditório estavam fixos em Lucian. Ondas de pressão invisível, mas assustadoras, o cercavam. Ainda assim, seu rosto continuava calmo. Observando o círculo de desafiantes, ele disse com um leve tom de satisfação. Então até um monte de lixo consegue gerar um pouco de pressão, hein? Estalando o pescoço, suas articulações rangendo alto, Lucian saltou do palco. A aura ao seu redor começou a crescer. Então mostrem o que tem. De repente, sua energia explodiu. Num instante, ele estava abaixo do palco. No seguinte, bem na frente do calouro com pele metálica. Os olhos do garoto se arregalaram de surpresa. Lucian era rápido demais. Ele tentou levantar os braços para se defender, mas já era tarde. Um soco trovejante o lançou até a parede do auditório. Outro desafiante tentou um chute, mas foi pego por Lucian com apenas uma mão e esmagado no chão com força, fazendo as lajotas racharem. Um calouro com talento elemental de fogo lançou uma torrente de chamas. As chamas envolveram os punhos de Lucian, que riu. Você é forte, mas nunca poderá resistir ao meu fogo. Antes que pudesse terminar, a mão de Lucian emergiu das chamas, agarrando sua cabeça. Lucian olhou para suas roupas chamuscadas e reconheceu a intensidade das chamas. Subitamente, um raio de luz azul resgatou o aluno, uma garota com uma adaga, claramente dotada de talento em velocidade. Ela desapareceu no meio do avanço, como o vento. Achava que venceria com sua velocidade, mas Lucian, ativando a técnica de respiração do vento, surgiu calmamente atrás dela, agarrou suas pernas e a lançou de lado com indiferença. De repente, um som agudo preencheu os ouvidos de Lucian. Um estudante de cabelos longos gritou: não consigo mais controlar meu poder. Você pediu por isso. Dezenas de armas em forma de espinhos, impulsionadas por poder psíquico, foram lançadas em altíssima velocidade contra Lucian. O impacto rasgou sua camisa pelas costas. Eu acertei ele, exclamou uma voz eufórica no auditório. Mas, no instante seguinte, as pupilas dos estudantes se contraíram em choque. Impossível! As dezenas de espinhos agora flutuavam no ar, sem qualquer sinal de ferimento em Lucian. Em choque, o estudante incrédulo viu Lucian redirecionando os projéteis. O olhar de Lucian pousou sobre o aluno de cabelos longos. Ao ver isso, o garoto exclamou: você também é um mestre psíquico. Lucian não respondeu, apenas sorriu friamente e perguntou: quem te deu permissão para me fazer cócegas? No segundo seguinte, os espinhos prateados dispararam e pregaram as roupas do aluno na parede. Lucian não pretendia ferir ninguém seriamente, mas o impacto daquela demonstração foi assustador. Ron percebeu que precisava agir. Todos, agora, os estudantes, armados, investiram juntos contra Lucian. Ele apenas inclinou levemente a cabeça, expressão serena. Levantou o braço direito e uma onda de energia dourada se formou ao redor. Com um estrondo ensurdecedor, vários estudantes foram repelidos, voando de volta para os assentos. O auditório inteiro mergulhou num silêncio mortal. Todos estavam atonitos, suas mentes em branco, como se tivessem perdido a capacidade de pensar. Recuavam continuamente, impactados pela imagem de Lucian parado ali, com uma postura simples e uma pressão esmagadora. Os professores e coordenadores
espectadores no palco estavam igualmente boquiabertos. O vice-diretor olhava para Lucian com incredulidade, os óculos mal escondendo o brilho afiado e curioso nos olhos. Mal posso esperar por isso, murmurou ele, e então concluiu. No dia em que os representantes das outras 6 universidades marciais divinas testemunharem Lucian. Vendo que ninguém mais ousava se levantar, Lucian limpou a poeira da roupa e bateu palmas. O Dong ficou paralisado no lugar, completamente atônito. Ele ainda hesitava sobre continuar atacando Lucian, mas se lembrou de que, há apenas alguns segundos, mais de uma dúzia deles haviam atacado Lucian juntos. Agora, com apenas ele de pé, a batalha, a chamada derrubada de Lucian, estava praticamente encerrada. Ou talvez, do começo ao fim, o resultado da batalha já estivesse decidido. Isso foi extremamente unilateral. Lucian, como um verdadeiro demônio, esmagou facilmente todos os calouros com uma força inimaginável. O Dong não pôde deixar de suspirar internamente, lembrando-se de uma famosa frase de um romance que ele leu recentemente. A resistência dos guerreiros falhou e agora uma noite eterna sob o reinado do rei demônio desce. O Dong não conseguia entender como poderia haver tamanha diferença entre Lucian e todos os outros. Atônito, ele encontrou o olhar de Lucian que o fitava diretamente de cima. Naquele exato momento, ele sentiu como se estivesse diante de um rei demônio. Por alguma razão, o Dong se sentiu insignificante em comparação. Lucian se aproximou de Udong e com um leve aceno de mão, o Dong despertou para a realidade. Seu corpo se tensionou, recuando instintivamente. Lucian lembrou ao Udong que ele também havia se levantado junto com a multidão para atacá-lo. Desesperado, Udong tentou se explicar, balançando a cabeça repetidamente para parecer mais convincente, mas ao mesmo tempo notou uma cadeira atrás de si e, nervosamente, negou ter se movido, alegando que estivera sentado o tempo todo. De repente, ele sentiu um calafrio na espinha, seu couro cabeludo formigando. Lucian deu-lhe um leve golpe de karatê no pescoço. Poucos segundos depois, Udong desmaiou, assim como todos os outros. Depois de lidar com a última pessoa, Lucian se levantou satisfeito. Ele examinou o ambiente e todos os novos alunos. Ao verem isso, eles recuaram apressadamente, em pânico, temendo cruzar seu olhar. A cena ficou silenciosa. Lucian então falou em voz alta, dizendo que já lhes havia dado uma chance. Ele avisou aos estudantes que ainda estavam conscientes que, quando todos acordassem, se lembrassem de avisar para não desafiá-lo novamente imprudentemente, pois, da próxima vez, ele não seria misericordioso. Seu olhar recaiu sobre os calouros desmaiados espalhados pelo chão. Os alunos que permaneciam de pé assentiram subconscientemente. Eles estavam convencidos de que, mesmo sem transmitir as palavras de Lu, ninguém ousaria provocá-lo novamente. Ao se aproximar do vice-diretor Albergue, Lucian esboçou um sorriso e anunciou, confiante, o fim de seu discurso como representante dos novos alunos. Longe de estar irritado, o vice-diretor parecia satisfeito. Ele olhou ao redor do auditório caótico. Apesar de muitos alunos estarem inconscientes, não havia ferimentos graves. Ele instruiu os estudantes restantes a organizarem o auditório e a transportarem os inconscientes para a enfermaria. Em seguida, declarou o encerramento bem-sucedido da 57ª cerimônia de boas-vindas da 7ª Universidade de Artes Marciais Divinas. As ações de Lucian rapidamente causaram sensação, com vídeos e clipes se espalhando amplamente no fórum do campus. Diferentes versões dos vídeos, com títulos como Lucian contra 100 calouros e revelando a força do calouro mais forte da história, tornaram-se o assunto mais quente por vários dias. Alguns chegaram até a realizar uma análise completa da força de Lucian. Sua performance de alto nível e chocante na cerimônia de boas-vindas causou um enorme alvoroço na universidade. Em apenas alguns dias, foi como uma pedra lançada em um lago calmo, criando ondas intermináveis. Quando Lucian navegou pelo fórum do campus, encontrou discussões sobre ele em todos os lugares. Ele balançou a cabeça diante dos títulos exagerados, mas as cenas nos vídeos eram reais, ele devastando os calouros, aparentemente invencível. Mesmo através da tela, era possível sentir a impotência e o desespero dos calouros ao enfrentarem Lucian. Depois de desligar a tela, Lucian caiu em profunda reflexão. Ele percebeu que havia se tornado cada vez mais violento e impulsivo recentemente, aparentemente acostumado a resolver tudo com força. Refletindo sobre seu comportamento desde que pisou no campus, ponderou. Ele achava que seu rápido aumento de força era um dos motivos. Após retornar do Distrito Militar Oriental, teve um período de acomodação, aproveitando para absorver e descansar sua mente. Talvez, devido à sua idade, o desejo juvenil e impulsivo de lutar, exibir-se e destruir tivesse atingido níveis sem precedentes, algo que ele deveria trabalhar para controlar. No entanto, ele também percebeu que esses calouros eram fracos demais, nem de longe no nível das batalhas dentro do Reino dos Sonhos, e muito menos comparáveis ao confronto com a Grande Mestra. Para Lucian, esses calouros não representavam desafio algum. Enfrentá-los era como cortar grama. Embora fossem prodígios, ainda não haviam enfrentado provações de vida ou morte, e não podiam se considerar verdadeiros guerreiros. Lucian estava bem ciente de que muitos desses jovens estudantes eram arrogantes e cegos para suas próprias fraquezas, sua ignorância e autossatisfação. Apenas levaria a erros ainda maiores aos olhos de Lucian. Embora ele mesmo estivesse longe da perfeição, no mundo das artes marciais, o
forte governa acima de tudo. Embora a violência não fosse a solução para tudo, ela podia resolver a maioria dos problemas. Embora Lucian fosse excepcional entre os artistas marciais de sua faixa etária, ele sabia que ainda estava longe de ser o mais forte. Precisava cultivar continuamente sua habilidade marcial e acessar mais recursos e conhecimentos de artes marciais através do programa Fire Seed em seu reino dos sonhos. Com o rápido crescimento de sua força, Lucian percebeu uma leve mudança em seu caráter. Tornará-se mais decidido e dominador, demonstrando um unilateralismo e uma agressividade ainda mais fortes. Enquanto refletia sobre isso, de repente alcançou uma espécie de iluminação, como se tivesse quebrado mais um bloqueio. Retornando ao reino dos sonhos, Lucian percebeu que era a hora do verdadeiro desafio. Em um reino dos sonhos repleto de cicatrizes e destroços, antigos guerreiros humanos, que depois se transformaram em zumbis, vagavam pela cidade abandonada. Lucian rapidamente avistou a familiar grande mestre feminina. Eles já haviam se enfrentado mais de 100 vezes, e a força de Lucian havia aumentado exponencialmente com o tempo. Ao vê-la, Lucian liberou tudo que tinha e partiu diretamente para o ataque contra a grande mestre. A grande mestre lançou ataques ferozes com sua longa lança, mas cada golpe só conseguia arranhar a sombra de Lucian. Após se aproximar dela, Lucian desferiu um ataque feroz, apenas para ser bloqueado pelo escudo da grande mestre. Durante a batalha, parecia que incontáveis fantasmas estavam se enfrentando. Aproveitando uma brecha, a grande mestre lançou outro ataque contra Lucian. Ele olhou fixamente para o oponente à sua frente, e um sorriso frio, porém brilhante, surgiu em seu rosto. Lucian então mudou para a técnica de respiração do vento. Sua velocidade aumentou num piscar de olhos, quase como se ele tivesse se teletransportado para trás da grande mestre, invocando a indomável roda de lâminas. Utilizando a técnica de meditação cristalina e a técnica divina de Plutão, ele amplificou seu poder psíquico em 10 vezes. Seu ataque rapidamente mirou o braço da grande mestre que segurava a lança. Quando Lucian achou que havia conseguido, a grande mestre, embora um pouco desarrumada, rapidamente recuperou o equilíbrio. O braço decepado instantaneamente fez brotar inúmeros espinhos de gelo. A temperatura ao redor despencou e toda a rua ficou congelada. Lucian ficou atônito ao ver o braço perdido da grande mestre se fundir com sua lança quebrada, transformando-se em uma gigantesca garra de gelo. Cristais de gelo flutuavam no ar e o chão rapidamente ficou coberto por uma camada congelada. A grande mestre congelou e rasgou o solo, incorporando um pedaço do chão sólido à sua garra de gelo, transformando-o em sua arma. Seu ataque lentamente se transformou em uma majestosa e poderosa fênix de gelo, certamente um espetáculo impressionante. Embora Lucian sentisse um perigo sem precedentes, sabendo que aquele era o ataque supremo da grande mestre, ele engoliu seco, mas não demonstrou qualquer sinal de recuo. Esse era o seu primeiro confronto com o golpe final da grande mestre. Cerrando os dentes, ativou a vontade do grande mestre e mudou para a técnica de respiração de fogo, aplicando a técnica estelar 20 vezes. Ele lançou a habilidade suprema do grande mestre, 10 sóis no céu, e enviou todas as suas indomáveis rodas de lâminas diretamente contra a fênix de gelo. Diante daquela enorme fênix de gelo, não havia espaço para recuar. Lucian liberou todo o seu poder, colocou tudo o que tinha nesse ataque singular e, sem dúvida, esse foi o seu ataque mais forte até então, colidindo ferozmente com a fênix de gelo. Quando a lança avançou, uma faixa de radiância azul-gelo atravessou o ar, conjurando uma tempestade de cristais de gelo e flocos de neve. O chão sob eles ficou revestido por uma camada de gelo. Lucian sentiu como se sua mente tivesse sido brutalmente talhada por uma estaca de gelo afiada e fria. De repente, foi envolvido por uma vertigem, seguida de uma dor penetrante e cortante até os ossos. Lutando para se manter de pé, Lucian se ajoelhou no chão, com sangue jorrando profusamente pela boca e pelo nariz, gotejando sobre a superfície congelada à sua frente. Suas mãos e dedos estavam dormentes. Ele olhou para elas e viu que também estavam revestidas por uma camada de gelo. Apesar da situação desesperadora, Lucian conseguiu esboçar um sorriso amargo, com o rosto coberto de gelo e sangue. Ele olhou para baixo, derrotado, mas satisfeito por finalmente ter testemunhado o verdadeiro poder da grande mestra. Sua roda indomável de lâminas havia sido despedaçada pela lança da mulher. Ele lançou um último olhar para a grande mestra e para a ponta de sua lança, calmamente aguardando seu fim. No entanto, a grande mestra permaneceu imóvel, de pé diante dele com sua longa lança erguida. Houve um momento de calma serena entre eles. Mas, justo quando ele se preparava para o golpe final da grande mestra, para sua surpresa, a máscara dela se rachou com um som seco e logo se despedaçou, revelando um par de olhos azul cristalinos. Surpreso, Lucian ergueu o olhar. A grande mestra, ainda parada à sua frente, olhou-o diretamente nos olhos, quase como se sorrisse para ele, e então sua figura rapidamente se dissolveu na névoa. Logo, memórias mais poderosas e intensas do que quaisquer outras que Lucian já havia absorvido invadiram seu corpo como uma colossal serpente, penetrando ferozmente em sua mente. Logo, ele
viu uma jovem e tímida garotinha sendo conduzida para dentro de uma sala e apresentada pelo homem ao seu lado. O nome dela é Zhao Lengxuan. Após a breve apresentação, um homem idoso, de costas para a menina, sentou-se em suas ferramentas de escultura de gelo e assentiu em aprovação, comentando sobre o potencial promissor da garota. Seus próprios olhos, de um belo tom azul, se voltaram para dizer à menina que, a partir daquele dia, ela seria sua discípula nas artes marciais glaciais. Na cena seguinte, a jovem, vestida com uma camada fina de roupa, tremia violentamente sob uma cachoeira feita de gelo, com seu corpo lentamente adquirindo uma tonalidade roxa devido ao frio. O gelo se formava em seu rosto, pernas e pés, contrastando estranhamente com o ambiente quente e primaveril a poucos metros fora da cachoeira. O velho homem assentiu, satisfeito, e perguntou à garota o que ela queria aprender. Tremendo, a menina respondeu com sinceridade: lança. Quando perguntou por quê, ela o encarou com determinação nos olhos e disse que queria aprender sua técnica de lança, pois ele era o maior artista marcial de lança da base 1359, o único que havia dominado o quinto reino das técnicas de lança. O velho ficou momentaneamente surpreso, depois explodiu em gargalhadas, levantou a menina e a carregou em suas costas de volta para a base 1359. Na cena seguinte, a garota havia crescido, agora com 17 anos. Ela se encontrava sobre uma plataforma, segurando sua longa lança e observando a multidão que aplaudia abaixo. Naquele dia, ela se tornará uma grande mestra de 7º nível. A multidão a elogiava e celebrava outro prodígio na base 1359, muitos acreditando que ela poderia alcançar o 10º nível em sua vida. Então, ela olhou para o velho homem, que sorriu, mas balançou a cabeça, dizendo que ela ainda tinha um longo caminho a percorrer. Virando-se, ele se afastou, comentando suavemente que a arma dela, o espírito frio pardal, ainda não havia explorado verdadeiramente o poder glacial. A garota permaneceu em silêncio, apertando sua lança com mais força. Na cena seguinte, uma grande porta se abriu com estrondo. A garota abriu os olhos e viu um homem coberto de ferimentos e sangue cambaleando para dentro, apoiando-se no batente da porta com um sorriso amargo. Ele a olhou, depois balançou a cabeça e disse que a base havia caído. Com um tom sarcástico, perguntou se o coração e o sangue dela eram feitos de gelo, já que ela continuava treinando diligentemente mesmo com a queda de sua cidade. O rosto da garota demonstrou uma rara expressão de choque. Ela não podia acreditar que a base havia sido invadida. Imediatamente perguntou sobre seu mestre. O homem balançou a cabeça, dizendo que o mestre havia morrido, com um sorriso que se tornava desesperado e zombeteiro. Ele revelou que as últimas palavras do mestre foram para que não a perturbassem em seu treinamento. A expressão da garota voltou a ser calma. Ela pegou sua lança e saiu, colocou sua máscara e resignou-se ao destino, dizendo que, já que seu mestre estava morto, ela iria se juntar a ele. Com um lampejo de luz azul-gelo, ela avançou contra as poderosas bestas, lamentando que seu espírito frio pardal finalmente havia explorado o verdadeiro poder do gelo, mas que nunca mais teria chance de mostrá-lo ao seu mestre. A memória terminou. A cabeça de Lucian latejava de dor, acompanhada de um frio intenso. Ele gritou de agonia, encharcado de suor gelado. Depois de absorver com sucesso todas as memórias, Lucian respirou fundo algumas vezes. Aquela havia sido a memória mais clara e completa que ele já testemunhara. Nunca havia absorvido lembranças tão puras antes. Além de algumas imagens, a maioria das memórias estava relacionada a técnicas de lança e artes marciais. Essas experiências e conhecimentos marciais inundaram Lucian, elevando sua proficiência na técnica da lança a um nível sem precedentes. Ao absorver essas memórias, sua técnica de lança ultrapassou o reino do controle, alcançando um novo patamar, o 4º reino. Embora ele ainda não estivesse familiarizado com o conceito do 4º reino, as memórias revelavam que a Grande Mestra, a técnica de lança da Grande Mestre, havia alcançado esse nível, enquanto seu mestre era um especialista do 5º reino. Refletindo sobre as memórias da Grande Mestre, Lucian percebeu o imenso impacto que elas tiveram sobre ele. Suas técnicas de lança medianas foram agora elevadas ao 4º reino, tornando-se sua arte marcial mais poderosa até o momento. A pureza das memórias dela era incomparável. Mesmo entre grandes mestres, há disparidades. Se as memórias de Xuanin, o criador da sua técnica de Grande Mestre, e os 10 sóis no céu, eram como uma bola lamacenta cheia de impurezas, repleta de enredos e distrações, as memórias da Grande Mestre feminina eram como cristais de gelo transparentes. Dentro do mundo da Grande Mestre, ela girava em torno de uma única coisa, a lança e nada mais. Embora tenha alcançado apenas o 7º nível de Grande Mestre em sua vida, foi uma prodígio excepcional na história das artes marciais, capaz de desafiar e derrotar aqueles do 8º nível. Tendo absorvido completamente as memórias da Grande Mestre, Lucian não parou, mas continuou buscando a coisa mais importante. Ele havia descoberto a técnica de Grande Mestre nas memórias de Xuanin e se perguntou se poderia encontrar algo semelhante nas memórias da Grande Mestre feminina. Finalmente, ele encontrou uma esfera de gelo brilhante. Nada mais era do que o núcleo das técnicas de Grande Mestre e da vontade da Grande Mestre. A esfera de gelo emitia uma fraca luz azul. Sem hesitar, Lucian estendeu a mão para absorvê-la. Assim que o cristal de gelo se despedaçou, uma onda de luz azul como uma vasta geleira irrompeu em sua mente. Ele pareceu ouvir um canto cristalino. Abrindo os olhos, ele se lembrou do último golpe de lança da Grande Mestre. Um fantasma da Grande Mestre apareceu atrás dele e lentamente ele absorveu
absorveu a vontade de grande mestre dela. Ao mesmo tempo, aprendeu uma nova técnica em nível de grande mestre. Ele pegou a longa lança, como se retornasse ao último golpe da grande mestre feminina. Em meio à vasta geleira, uma fênix de gelo voou rapidamente. As asas da fênix de gelo eram como lâminas se espalhando. Com um único bater de asas, mais poderosa do que qualquer coisa que ele já tinha visto, congelava inimigos a centenas de metros de distância. Esta técnica de lança de grande mestre chamava-se Golpe da Fênix Glacial da Alabarda, uma técnica capaz de matar um grande mestre supremo. Lucian encontrou um lugar para se sentar e começou a verificar as informações sobre a grande mestre e seu mestre nos recursos do fogo semente. O mestre dela era um artista marcial de nível 10, criador do Golpe da Fênix Glacial da Alabarda, que pereceu durante a destruição da base 1359. A garota, uma artista marcial de nível 7, também caiu em batalha. Lucian ficou surpreso ao descobrir que o velho homem era um artista marcial de nível 10, e ainda mais surpreso ao ver que técnicas marciais tão formidáveis não estavam incluídas no programa Fogo Semente. Ele se perguntou quão poderosas seriam as técnicas de lança no programa Fogo Semente. Sua empolgação logo se dissipou quando reconsiderou. Ele já estava praticando 3 técnicas marciais de nível 11. Para ser justo, o talento marcial de Lucian não era o de um prodígio nato. Foi apenas através do acúmulo de 10.000 anos de conhecimento e experiências das artes marciais humanas que ele alcançou sua altura atual. O Reino dos Sonhos era um imenso tesouro para ele, onde podia obter essas poderosas técnicas. Entretanto, os fundamentos dessas técnicas precisavam ser aprendidos passo a passo, e ele não podia dominar tudo de uma vez. No entanto, havia um atalho. O que ele precisava era continuar derrotando os poderosos artistas marciais em seu Reino dos Sonhos para assim herdar perfeitamente suas técnicas. Essa era a melhor solução que Lucian conseguia pensar. E seu próximo alvo, talvez o velho homem. Lembrando que o velho homem havia morrido lutando na base, era provável que ele estivesse em algum lugar da base. Lucian olhou para o centro da base 1359, onde podia sentir muitas auras aterradoras. Algumas até faziam seu coração estremecer. Talvez o velho estivesse entre elas. A base 1359 era vasta, repleta de muitos artistas marciais poderosos, mas, por ora, Lucian ainda era fraco demais e tinha um longo caminho pela frente. De repente, ele sentiu uma dor no coração, sua consciência se turvando, enquanto seu corpo oscilava entre extremo frio e calor. Percebeu que as duas vontades de grande mestre dentro dele deviam estar em conflito. Imediatamente, empregou a técnica de meditação cristalina, entrando em seu mundo espiritual. Lá, além de seu espírito em forma humana sentado, havia também 2 vórtices, um de gelo e outro de chamas, claramente incompatíveis entre si. Se não fossem devidamente manejados, Lucian poderia estar em perigo. Ele tentou separá-los à força, mas foi em vão. Então, a cabeça de seu espírito em forma humana se abriu, absorvendo ambas as vontades de grande mestre. Após a absorção, o espírito humanoide passou por uma transformação, deixando Lucian momentaneamente chocado. Seria essa forma espiritual obsidiana registrada na técnica de meditação cristalina? Ele soltou um suspiro de alívio, grato por seu espírito conseguir absorver a vontade de grande mestre. Refletiu se poderia continuar fortalecendo seu espírito. Quantas vontades de grande mestre ele seria capaz de absorver? Uma vasta ambição surgiu no coração de Lucian. Relembrando seu próprio caminho marcial perfeito, ele subitamente sentiu uma clareza. Talvez pudesse transformar sua própria vontade de grande mestre na vontade suprema, fundindo e combinando outras poderosas vontades de grandes mestres, avançando passo a passo até alcançar o auge absoluto. Lucian continuou seu treinamento no Reino dos Sonhos até de manhã. Quando saiu, Janemba já o aguardava, olhando para ele com os olhos cheios de fervor e admiração. Ele contou a Lucian que as notícias sobre ele haviam se espalhado entre os veteranos e que eles haviam feito uma petição para adicionar o nome de Lucian à lista de classificação dos alunos veteranos. Lucian apenas balançou a cabeça e sorriu. Ele se lembrava da bravura de Janemba durante a cerimônia de boas-vindas, ficando ao seu lado, o que havia melhorado ainda mais a impressão favorável que Lucian já tinha dele. Percebendo o desinteresse de Lucian no assunto, Janemba rapidamente mudou de tema. Hoje era o dia de escolher a especialização em armas de combate corpo a corpo, seguida pela divisão das turmas com base nas armas escolhidas. Janemba perguntou a Lucian qual arma corpo a corpo ele escolheria para se especializar. Lucian fez uma pausa e então disse que provavelmente escolheria a lança. Janemba, empolgado, compartilhou que sua primeira escolha também era lança, afirmando que espadas e outras armas pareciam leves demais, enquanto a lança parecia mais poderosa e masculina. Lucian deu um tapinha no ombro de Janemba, feliz por ele ter tomado uma decisão, mas logo acrescentou que talvez eles não se vissem com frequência no futuro. Enquanto Lucian seguia à frente, Janemba ponderou sobre suas palavras por um momento e apressou-se para alcançá-lo, perguntando o motivo. Logo chegaram à sala de aula. Quando Lucian e Janemba entraram, a sala antes barulhenta caiu em um silêncio repentino, com todos os olhares voltados para Lucian. Para a maioria deles, Lucian não era mais apenas um calouro, mas havia se tornado uma presença aterradora. Isso também incluía Hong. Desde aquele dia, Hong era atormentado pelo mesmo pesadelo, no qual ele ficava preso em um tanque de água, incapaz de escapar, enquanto o nível da água subia lentamente, fazendo-o acordar sempre em choque e encharcado de suor. Ele se perguntava se ser o maior estudioso marcial era sempre
tão assustador, mas logo sacudi a cabeça. Não era o título que assustava, era o próprio Lucian. O sinal da aula tocou e uma mulher loira de cabelos longos, usando óculos e salto alto, entrou. Ela era a professora principal do curso de estudos sobre bestas para calouros. Ela começou informando os alunos que eles provavelmente já sabiam sobre a seleção de especialidades em armas corpo a corpo que aconteceria hoje. Contudo, alguns poderiam se perguntar por que precisavam aprender armas de combate e artes marciais em vez de utilizar armas de fogo e tecnologias bem estabelecidas. Para responder a essa pergunta, ela exibiu um vídeo na tela mostrando exércitos humanos antigos lutando contra bestas. Esses eram os melhores soldados de diferentes países, totalmente armados, mas, fosse com armas de fogo, canhões, foguetes, tanques ou até os mais avançados caças e as mais poderosas armas nucleares, nada era eficaz contra as bestas. Vários alunos se levantaram perguntando por que isso acontecia. Eles sempre foram ensinados que armas de fogo eram ineficazes contra as bestas, mas nunca entenderam o motivo. Lucian respondeu em sua mente, por causa das regras. A professora ecoou seus pensamentos, dizendo que era por causa das regras. A humanidade tem lutado contra essas bestas há mais de 300 anos, continuou ela, e a busca por suas origens e fraquezas nunca cessou, embora a resposta permaneça elusiva. Uma coisa é certa, essas criaturas bizarras vieram de outro mundo. Falando de forma deliberada, ela mencionou que se dizia que não foram os humanos que escolheram as artes marciais, mas sim as artes marciais que escolheram os humanos. Uma aluna então fez uma pergunta: se as armas de fogo eram afetadas pelas chamadas regras desse outro mundo, essas criaturas também não seriam influenciadas pelas regras ao entrarem no nosso mundo? A professora elogiou a aluna pela ótima pergunta, mas lamentou não ter uma resposta concreta, balançando a cabeça e sugerindo que, talvez, a resposta já estivesse bem diante deles, ou talvez a raça humana simplesmente se recusasse a admiti-la. Essa declaração contraditória deixou muitos alunos perplexos. Nesse momento, Lucian se manifestou, teorizando que essas criaturas já haviam sido alteradas pelas regras de seu próprio mundo, em sua forma original, eram ainda mais poderosas. Lucian fez uma pausa, e então acrescentou que eram muito mais poderosas em sua forma original. A professora olhou para Lucian surpresa e assentiu em concordância, ajustando os óculos. Não esperava que um aluno chegasse à mesma teoria que ela. Um silêncio atônito tomou conta da sala, seguido de murmúrios de descrença e exclamações como "isso é impossível" e "isso é injusto". A professora suspirou suavemente, sua voz carregada de uma emoção indescritível, dizendo aos alunos que o mundo em que vivem é, inerentemente, injusto, e essa era a lição que pretendia transmitir naquele dia. O sinal tocou, indicando o fim da aula. A professora recolheu seus materiais e se dirigiu à porta. A sala permaneceu silenciosa por um longo tempo. Os jovens calouros estavam profundamente impactados pela discussão, lutando para encontrar paz. Após alguns minutos, Janemba não conseguia acreditar que aquelas criaturas fossem versões enfraquecidas e já nerfadas de sua forma original. Que futuro a humanidade teria se elas recuperassem toda a sua força? Ele expressou suas preocupações a Lucian. Lucian não respondeu. Ele sabia que a humanidade estava, de fato, condenada dentro de 10.000 anos. Dando um tapinha nas costas de Janemba, ele se levantou. Lucian, que tinha acesso ao banco de recursos da Semente de Fogo e ao legado de sabedoria e conhecimento de 10.000 anos, sabia mais do que qualquer um. Ainda assim, não conseguia resolver o problema das bestas. Atualmente, ele vivia em Marshall, ano 300, ainda o começo dessa longa e vasta história. Mesmo após todo esse tempo e todo o esforço que ele havia dedicado, ainda não tinha conseguido alterar o futuro. O futuro parecia sombrio, e ele sabia que era inútil continuar se preocupando. Tudo o que podia fazer era continuar se fortalecendo e aperfeiçoando suas artes marciais passo a passo em busca de esperança. Fora da sala de aula, cada aluno recebeu um formulário. Eles tinham 3 dias para escolher uma arma de combate corpo a corpo e submeter sua escolha para alocação nas turmas. Depois de preencher o formulário, Lucian disse a Janemba que era hora de seguir para a sala de aula de lança. Recuperando-se de sua breve confusão, Janemba seguiu Lucian animadamente. Os estudantes explodiram em burburinho ao ouvirem a escolha de Lucian. Muitos imediatamente escolheram outras armas de combate, e vários que inicialmente haviam optado pela lança apressadamente mudaram sua escolha. Do lado de fora da sala de aula de lança, Janemba e Lucian podiam ouvir intermitentemente gritos e o choque de armas. Ao entrarem, encontraram todos empunhando longas lanças. Quando Lucian entrou, alguns veteranos o reconheceram, surpresos ao ver que ele havia escolhido a lança como sua arma corpo a corpo. Outros, que não o conheciam, perguntaram: quem é esse cara? Logo começaram a circular relatos recentes sobre Lucian. Sussurros tomaram conta da sala, enquanto uma instrutora musculosa, vestindo uma regata, compartilhava seu conhecimento. Com o toque do sino sinalizando o fim da aula, ela deu aos alunos a opção de sair ou permanecer para treinar mais. De repente, ela voltou a olhar para Lucian e Janemba, chamando-os para se aproximarem. A instrutora, Athena, tinha uma longa cicatriz sobre um dos olhos e um físico musculoso que demonstrava sua força. Apresentando-se, explicou que ensinava técnicas de lança para alunos do 1º ao 3º ano. Segurando sua lança na vertical, concentrou-se em Lucian e Janemba, curiosa para avaliar as habilidades deles. Lucian já havia percebido que Athena era uma artista marcial de pico do 6º nível. Athena, intrigada com Lucian, se perguntou se ele era o
tão comentado novo aluno. Sem dizer uma palavra, Athena lançou sua lança em direção a Lucian, que a pegou com uma só mão e habilidosamente girou com uma postura firme e ereta, parecendo se fundir com a própria arma. Ao ver isso, Athena sentiu em aprovação com uma expressão calma. Lucian, então, advertiu Athena: tenha cuidado. Athena ficou levemente surpresa por ser avisada por um calouro, mas pegou outra lança e massageou o pescoço. Apesar de não ser uma grã-mestre, ela havia praticado técnicas de lança por décadas e estava confiante de que poderia enfrentar até mesmo oponentes desse nível. Quando Athena estava prestes a rir do aviso de Lucian, um clarão de luz azul captou sua atenção. Suas pupilas se contraíram bruscamente enquanto ela sentia uma sensação de morte, a mesma sensação que Genos teve em seu primeiro encontro com Saitama. Dentro da sala de aula, Athena sente como se estivesse sendo engolida por uma aura aterrorizante de maestria com a lança, encarando Lucian com incredulidade e sem conseguir acreditar no que está testemunhando. Suas pupilas se dilatam rapidamente enquanto ela, instintivamente, ergue sua lança em defesa. Ela balança a arma algumas vezes, tentando afastar os ataques agressivos de Lucian, mas não consegue acompanhar e logo sente que está sendo sobrepujada. Athena suava profusamente e respirava com dificuldade. Sua lança foi facilmente derrubada por um golpe preciso de Lucian, girando algumas vezes até cair ruidosamente no chão. Toda a sala mergulhou em um silêncio assustador, com todos os olhares fixos em Lucian, que segurava sua lança com uma mão, sem expressão. Ninguém poderia imaginar que a professora seria derrotada tão facilmente por Lucian. Athena permanece rígida, o suor em seu rosto pingando sobre a ponta da lança. Ao olhar mais de perto, percebe que a ponta da lança de Lucian paira poucos centímetros de sua garganta. Lucian acena levemente com a cabeça e rapidamente recua sua arma. Athena, por outro lado, consegue esboçar um sorriso amargo, mas seu coração está tumultuado. Mesmo permanecendo em silêncio, ela percebe que a proficiência de Lucian na técnica de lança alcançou um nível insondável, superando ainda mais a sua própria. Ela se recorda de que, há poucos instantes, sob o ataque feroz de Lucian, não conseguiu resistir nem a 3 golpes. Embora anteriormente o tivesse subestimado, tamanha disparidade nas habilidades indica que Lucian dominou a essência do combate com lança. Athena balança a cabeça, olhando para a postura calma e relaxada de Lucian, sabendo interiormente que ele não deu tudo de si. Então, com um suspiro profundo e um olhar complexo para Lucian, ela comenta: as técnicas de lança de Lucian atingiram um nível elevado de maestria. Para este curso, ele está mais do que qualificado para se formar. Os estudantes reunidos começaram a murmurar com empolgação, cochichando entre si. Era a primeira vez que testemunhavam um calouro se formando em um curso de armas de combate corpo a corpo logo no primeiro dia de aula. Muitos sacaram seus celulares para registrar aquele momento incrível, prontos para compartilhá-lo no fórum do campus. Alguns esfregaram os olhos, se perguntando se ainda estavam sonhando. Athena sorriu para Lucian, elogiando sua maestria na técnica de lança, observando que ele apenas carecia de experiência de combate real. Ela podia ver que, embora Lucian fosse forte e extremamente habilidoso, ainda não carregava um cheiro de sangue, sinal de que ele ainda não havia tirado vidas. Athena sugeriu que ele fosse ao centro de missões para realizar algumas tarefas e talvez explorar a Torre Divina de Artes Marciais. Ela também recomendou que ele frequentasse o centro de treinamento de armas de combate para ganhar mais experiência prática e real em combate. Lucian agradeceu solenemente a Athena, memorizando seus conselhos. O rosto de Athena demonstrava uma mistura complexa de emoções, percebendo que não tinha mais nada a ensinar aquele aluno extraordinário. Em todos os seus anos lecionando na 7ª Universidade Divina de Artes Marciais, nunca havia encontrado um prodígio como Lucian. Por um breve momento, quase sentiu que seus próprios anos de treinamento na arte da lança pareciam quase fúteis em comparação. Janemba se aproximou animado, mostrando 2 polegares para cima, relembrando o que Lucian lhe dissera mais cedo naquela manhã. Provavelmente eles não se viriam com frequência após a primeira aula. Foi então que ele finalmente entendeu o que Lucian quis dizer. Ao passar por Janemba, Lucian deu um tapinha em seu ombro, aconselhando sinceramente a continuar treinando, prometendo visitá-lo em seu tempo livre. Os dois conversaram um pouco antes de Lucian se preparar para ir ao centro de missões. Janemba ficou parado, observando Lucian se afastar, sua figura gradualmente desaparecendo na distância. Os veteranos na sala começaram a discutir fervorosamente, todos chocados com a performance extraordinária de Lucian, sabendo que o vídeo que acabaram de gravar seria mais um grande sucesso no fórum do campus naquele dia. Lucian então entrou na atmosfera movimentada e tensa do centro de missões, imediatamente cercado pelos chamados e gritos de outros veteranos. Ele ouviu alguém recrutando um mestre psíquico para uma missão de nível B e outro buscando companheiros para uma missão de nível. Anotou 2 jovens estudantes, um rapaz e uma moça, que começaram a preparar diversos suprimentos com nervosismo. O rapaz instruía a companheira com seriedade para que levasse bandagens extras, suplementos e outros suprimentos médicos essenciais, além de rações de emergência. A estudante expressou surpresa, achando que tais preparativos eram excessivos, já que sua missão
não envolvia sair para a selva. No entanto, o rapaz insistiu que era sempre bom estar preparado para situações imprevistas, pois poderiam ter que rastrear suspeitos até mesmo em florestas profundas. Enquanto Lucien ouvia a conversa deles, entrou lentamente no centro de missões, um local de encontro para os estudantes de elite. O lugar estava lotado de pessoas. Em um dos lados do centro, ao lado da recepção, havia uma parede alta coberta com diversas tarefas e missões. Lucien leu atentamente os detalhes de várias missões, cada uma com requisitos claros, recomendações e recompensas generosas. Por exemplo, uma missão de nível A exigia a captura de um fugitivo artista marcial de 5º nível, demandando participantes com vasta experiência de combate e excelentes notas em cursos de armas corpo a corpo. Essa missão recomendava um time de, no mínimo, 2 pessoas, oferecendo uma recompensa de 10 milhões em dinheiro e 50 créditos. Lucien também notou outras missões de níveis B e C. As tarefas no centro de missões envolviam principalmente a captura de fugitivos de diferentes níveis. Algumas exigiam que fossem capturados vivos, enquanto outras aceitavam que o alvo fosse trazido vivo ou morto. Lucien examinava atentamente todas as missões afixadas na parede e não pôde deixar de se sentir intrigado, porque todas as tarefas estavam relacionadas à captura de fugitivos e suspeitos. Ele se perguntou se não existiriam outros tipos de missões, como o enfrentamento de feras. Nesse momento, um jovem trabalhador, aparentemente um veterano que fazia um trabalho de meio período, notou Lucien. Ficou claro para ele que Lucien era um calouro visitando o centro de missões pela primeira vez. O funcionário então se aproximou e explicou como funcionava o centro. Missões de captura de fugitivos eram postadas pela manhã, enquanto tarefas relacionadas ao combate de feras eram anunciadas à tarde e outros tipos de missões geralmente eram divulgadas à noite. Lucien assentiu, agora compreendendo como funcionava o centro. Ele então olhou ao redor por um momento e, com facilidade, puxou uma folha de missão roxa usando seus poderes psíquicos. O funcionário, ao observar a cena, percebeu que o calouro havia acabado de escolher uma missão extremamente difícil, de nível duplo A. Ele balançou a cabeça, suspeitando que Lucien não tinha noção da dificuldade daquela missão e esperou por um pedido de desculpas constrangido. Contudo, Lucien analisou cuidadosamente a folha da missão, balançou a cabeça e, aparentemente, a considerou inadequada. O funcionário riu consigo mesmo. Sabia, típico novato. Inesperadamente, Lucien voltou à área de missões e começou a verificar as opções uma a uma, até que, de repente, retirou uma dúzia de missões roxas de uma vez e as levou ao balcão. Então, perguntou ao atendente se existiam missões de nível ainda mais alto do que aquelas de nível duplo A. O funcionário, inicialmente chocado, logo mudou sua expressão para uma postura mais severa. Bateu na mesa, irritado, e advertiu Lucien para não brincar ou pregar peças ali. Ameaçou, se ele continuasse com aquele comportamento, o denunciaria à direção da escola e ainda deduziria créditos de suas notas. Percebendo o mal-entendido, Lucien respondeu calmamente que apenas queria aceitar missões de nível mais alto. Ainda confuso, ele olhou pela janela para verificar se estava mesmo no lugar certo. O funcionário então se recostou na cadeira, cruzou as pernas e disse que, para aceitar missões desse nível, seria necessário ter uma pontuação perfeita nos cursos de armas corpo a corpo, além de ser um artista marcial de alto nível. Olhou para Lucien, claramente cético quanto à possibilidade de ele atender a tais requisitos. Lucien não perdeu tempo. Retirou do bolso um distintivo gravado com 6 estrelas e seu nome, lançando-o sobre o balcão, prova de que era um artista marcial de 6º nível. O funcionário arregalou os olhos, chocado, e lentamente levantou a cabeça, perguntando se aquilo era mesmo real. Sentindo-se um pouco irritado, Lucien estendeu a mão direita, fria e firme, perguntando se o funcionário queria testar por si mesmo. O atendente estremeceu, sentindo um calafrio percorrer sua espinha ao encarar o olhar gélido de Lucien. Sem desperdiçar mais tempo, o funcionário pediu que Lucien apresentasse sua carteira de estudante, explicando que missões acima do nível A exigiam aprovação prévia da administração escolar e não podiam ser aceitas por impulso. Lucien entregou prontamente seu documento. O atendente pegou-o com as 2 mãos, conferiu as informações e, surpreso, olhou novamente para Lucien, que já começava a demonstrar certa impaciência. Afinal, estava quase na hora do almoço. O funcionário então devolveu seus itens, informando que ele seria notificado assim que a revisão fosse concluída. Lucien assentiu, agradeceu e se virou para sair. Enquanto isso, em outra sala de aula, o Dong demonstrava seu talento inato para esgrima. Seu instrutor elogiava com entusiasmo seu desempenho, afirmando que o Dong havia dominado as técnicas básicas de espada em apenas 2 horas. Os calouros ao redor assistiam com inveja, cochichando entre si. Alguns especulavam que ele devia ter praticado secretamente antes, mas outro colega observou que a ausência de calos nas mãos provava que o Dong era, de fato, um verdadeiro iniciante. Ao ouvir os comentários ao redor, o Dong sentiu sua confiança lentamente se restabelecer. Poucos sabiam, mas ele também possuía um talento de manipulação metálica, uma afinidade natural com armas brancas feitas de diversos metais. Ao tocar suavemente a lâmina longa em sua mão, parecia até que se comunicava com ela. O Dong apertou com firmeza o cabo da espada, ainda incapaz de afastar de sua mente a imagem de Lucien, que havia se transformado em um pesadelo recorrente nos últimos dias. No entanto, naquele exato momento, a espada parecia lhe transmitir força e confiança. O Dong acreditava firmemente que, com treinamento dedicado e tempo, um dia ele superaria Lucien.
Porém, quando estava imerso em seus pensamentos, um grito de surpresa o trouxe de volta à realidade. Instintivamente, virou a cabeça e percebeu que os outros na sala estavam concentrados em um vídeo que rapidamente ganhava popularidade no fórum do campus. Um calouro, segurando o celular, olhava para a tela, incrédulo. O vídeo mostrava Lucian concluindo todos os cursos em menos de 20 minutos e derrotando um instrutor de lança com apenas 3 golpes. O Dong ficou momentaneamente atônito assistindo aos posts e ao vídeo. Seu coração disparou e uma onda de tontura quase o fez desmaiar. Com lágrimas nos olhos, ele não conseguiu conter a pergunta dirigida ao instrutor. Por que Lucian é tão poderoso? Em um amplo e plano pátio, um jovem estava profundamente concentrado em seu treinamento com a espada. Seus movimentos eram tão rápidos e elegantes quanto o vento, como se estivesse cercado por uma brisa suave. Com um golpe poderoso, sua espada desenhou um arco em forma de crescente, atingindo uma rocha maciça à sua frente, que se despedaçou instantaneamente, fragmentando-se em centenas de pedaços. O jovem, ninguém menos que Nagato, lentamente embainhou sua espada, respirando um pouco ofegante. Uma garota, com 2 rabos de cavalo, vestindo um casaco laranja e shorts rosa, aplaudiu e o elogiou com um sorriso, comentando que sua técnica de espada havia melhorado bastante. O poder de seu novo movimento havia aumentado significativamente, superando em muito o que era antes. A garota, empolgada, previu que, se Pen o desafiasse novamente, Nagato certamente o derrotaria em menos de 100 golpes desta vez. Ela então caminhou em direção a ele com uma toalha nas mãos, enquanto Nagato pegava a garrafa de água e bebia tranquilamente. Ele afirmou com confiança que, tendo já derrotado Pen, não considerava mais um rival. Agora, seus olhos estavam fixos no top 10 do ranking dos 7 santos, pois apenas esses eram dignos de serem seus oponentes. A garota cruzou os braços, refletindo, e sugeriu que, com a força de Nagato, entrar no top 10 do ranking dos 7 santos não deveria ser difícil. No entanto, Nagato olhou para seu sabre e balançou a cabeça. Ele explicou que ainda não havia formado sua própria vontade marcial e, portanto, não tinha chance de entrar nesse grupo seleto. A garota confortou Nagato, lembrando-lhe que avançar do 6º nível para o nível de grão-mestre, o 7º, era um enorme desafio que até mesmo muitos prodígios das artes marciais enfrentavam, gastando muito tempo em introspecção e na busca por seu próprio caminho marcial. Ela disse, empaticamente, que tornar-se um grão-mestre não era uma tarefa fácil, pois não dependia apenas de talento, mas também exigia muita sorte. Nagato suspirou, sabendo que tudo o que a garota dizia era verdade. Ele assentiu lentamente e então comentou, talvez a oportunidade certa ainda não tenha surgido. Enquanto Nagato secava o suor com a toalha, a garota de repente se lembrou de algo, pegou o celular e o entregou para Nagato. Ela mencionou animadamente um novo aluno chamado Lucian, o primeiro colocado nacional deste ano, mostrando-lhe um vídeo. Ela explicou como Lucian derrotou a instrutora Athena logo na sua primeira aula, cobrindo a boca com uma risadinha, sugerindo que Athena havia sido descuidada demais. A curiosidade surgiu no rosto de Nagato, enquanto ele pegava rapidamente o celular. Após assistir a todo o vídeo, ele também ficou levemente chocado. A instrutora Athena era altamente habilidosa na arte da lança, sendo uma das mais fortes entre os instrutores do curso de armas corpo a corpo. Derrotá-la em apenas 3 movimentos não era uma façanha simples. Certamente não se tratava apenas de um descuido da instrutora. Nagato pôde perceber que o resultado não havia sido significativamente influenciado por uma suposta falta de atenção da instrutora. A proficiência desse novo aluno na técnica de lança era excepcionalmente alta. Lendo os comentários abaixo do vídeo, que sugeriam que a técnica de lança de Lucian poderia estar no reino de controle, Nagato ficou cada vez mais incrédulo. A garota então o provocou de forma brincalhona, dizendo que, como o aluno mais forte da 7ª Universidade Marcial Divina, ele estaria começando a sentir uma sensação de crise ou urgência ao ver um calouro tão feroz. Nagato respirou fundo, recuperando a compostura e afastando-se das emoções conflitantes. Em seguida, devolveu o celular para a garota, soltando uma risada. Meus 4 anos aqui não foram em vão. E completou, técnica é uma coisa, conseguir usá-la adequadamente em uma luta real é outra. Nem todo mundo está qualificado para ser meu oponente, e esse tal de Lu não representa muita ameaça para mim. Ah, garoto, você está tão enganado. Sabe onde foi parar a última pessoa que disse a mesma coisa? 6 palmos abaixo da terra. De qualquer forma, embora ele tenha mantido a compostura na frente da garota, bem no fundo, todos nós sabemos que ele está se borrando agora. Depois do almoço, Lucian voltou ao seu dormitório, chegando justo a tempo de encontrar a empresa de entregas. Um caminhão estava estacionado em frente ao prédio e 2 trabalhadores musculosos estavam se esforçando para mover uma enorme caixa até a porta de seu quarto. O entregador informou a Lucian que aquilo era um presente de congratulações enviado pelo governador Almighty, e então lhe entregou um documento para assinatura de confirmação. Após algum esforço, os trabalhadores finalmente posicionaram a caixa adequadamente. Lucian, tendo assinado, expressou sua gratidão aos entregadores e, usando seus poderes psíquicos, ergueu a pesada caixa com facilidade e cuidadosamente a abriu para revelar a arma em seu interior. Era uma belíssima lança longa, com um brilho prateado acinzentado em seu corpo, enquanto a ponta era feita de cristal vermelho finamente polido, afiada e letal. O entregador explicou que o corpo da lança estava incrustado com uma grande quantidade de mítrio e outros metais raros e preciosos, enquanto a ponta havia sido forjada com um cristal de chama de alto nível, combinado com mítrio especial. Esta era, de fato,
fato, uma lança de nível grão-mestre, chamada de Lança do Dragão Escarlate. Lucian olhou para a lança com alegria, vendo fios de chamas carmesins emanarem da ponta, como um fogo vigoroso dançando. Ele respirou fundo, levantou-se e agarrou firmemente aquela preciosa arma que havia recebido de presente, emocionado ao sentir que o presente do governador All Might era incrivelmente valioso. Ele expressou sua profunda gratidão ao entregador e pediu que transmitissem sua satisfação com a arma ao governador All Might. O entregador assentiu, prometendo transmitir a mensagem de Lu, depois fez uma reverência, entrou de volta no caminhão e se afastou lentamente da área do dormitório. Segurando a lança do dragão escarlate, Lucian permaneceu em silêncio na entrada de seu dormitório, sentindo uma onda de nova força dentro de si. Ele estava consciente de que essa lança poderia aumentar sua força de combate em pelo menos 30%. Combinada com a técnica do sopro de fogo, ele estava confiante de que poderia enfrentar oponentes de nível grão-mestre de igual para igual. Ele segurou a lança gentilmente, contemplando quando seria capaz de estabelecer uma conexão profunda com ela. De acordo com as memórias da grã-mestre marcial, construir uma conexão espiritual com uma arma era crucial. Uma arma que estivesse em harmonia com o espírito de seu dono e o acompanhasse ao longo dos anos poderia desenvolver uma alma de arma, tornando-se muito superior às armas comuns. Para estabelecer rapidamente uma conexão tão profunda, o caminho era bastante direto. Lucian sabia que precisava praticar extensivamente e até mesmo se envolver em combates reais, de preferência enfrentando situações de vida ou morte. Reunindo seus pensamentos, Lucian rapidamente se dirigiu à Torre Marcial Divina. No entanto, ao chegar à imensa estrutura, encontrou centenas de pessoas já na fila. Ele não esperava que até mesmo os estudantes da Universidade Marcial Divina precisassem esperar. A funcionária dentro da cabine explicou que, todos os dias, não menos que 10.000 estudantes de fora da Universidade Marcial Divina se candidatavam para entrar na Torre Marcial Divina, que possuía apenas 30 salas, permitindo a entrada de apenas 30 pessoas por vez. Ela informou Lucian que os forasteiros precisavam esperar na fila por um ano. Embora os estudantes da Universidade Marcial Divina tivessem alguns privilégios, ainda assim precisavam aguardar na fila. Lucian perguntou sobre o tempo de espera. A funcionária olhou para a planilha na tela do computador e disse que havia 200 pessoas à sua frente. Se tivesse sorte, poderia ser a vez dele dentro de uma semana. Lucian permaneceu em silêncio por um momento e, em seguida, assentiu, pedindo para que a funcionária o notificasse quando fosse a sua vez. Ela concordou com o pedido e o lembrou de comparecer dentro de 10 minutos após receber a notificação, ou então poderia ter que esperar ainda mais. Carregando sua bolsa de armas, Lucian saiu da Torre Marcial Divina, involuntariamente virando a cabeça para olhar para a estrutura imponente que perfurava as nuvens. Parado aos seus pés, sentiu ainda mais intensamente sua transcendência e majestade. Lucian usou seu poder psíquico e conseguiu sentir uma poderosa vontade marcial emanando de dentro da torre. Sem dúvida, a vontade marcial de um santo marcial, muito superior à sua atual vontade de grande mestre. Ele não pôde deixar de se maravilhar com o vasto abismo entre um grande mestre de 7º nível e um santo marcial de 9º nível. Diante da espera pela aprovação do centro de missões e da fila na Torre Marcial Divina, Lucian se sentiu um tanto impotente. Decidiu, então, ir até a sala de treinamento de armas de combate corpo a corpo para se familiarizar com sua recém-adquirida lança. No entanto, ao chegar ao centro de treinamento, mais uma vez foi informado de que todas as salas estavam completamente ocupadas. Lucian sentiu-se como se estivesse preso na lei de Murphy. Tudo que pode dar errado, dará errado. Justo quando estava prestes a sair, desapontado, a atendente da recepção chamou, parando. Ela informou a Lucian que alguém acabará de deixar uma sala de treinamento e que ele agora poderia entrar. Surpreso, Lucian perguntou como ela o reconheceu. Ela riu, balançando o smartphone, e revelou que os vídeos de Lucian haviam se espalhado por todo o campus. Entregou-lhe então um cartão de acesso à sala de treinamento. Lucian aceitou o cartão graciosamente e agradeceu. Ela sorriu e acenou, indicando generosamente a sala de treinamento número 8. Quando Lucian se virou para sair, ela observou de costas, pensativa. Embora os comentários nos vídeos retratassem Lucian como um monstro assustador de todas as formas possíveis, ela ficou surpresa ao perceber que, pessoalmente, ele parecia bastante educado. Também se perguntou se a força de Lucian era realmente tão exagerada quanto mostravam os vídeos. Lucian localizou a sala de treinamento designada e passou o cartão para entrar. A sala era espaçosa e vazia. Ele abriu sua caixa de armas, montou habilidosamente a lança do dragão carmesim e a segurou nas mãos. No momento em que empunhou a lança, Lucian ficou sério, apertando-a firmemente e balançando-a com força, criando um arco elegante e potente no ar. Lucian chegou à sala de treinamento 8, onde se deparou com um amplo espaço vazio. As paredes, em todos os 5 lados, estavam cobertas de buracos do tamanho de um punho, lembrando-lhe uma sala de treinamento semelhante que havia encontrado no campo de treinamento dos prodígios. Sem pensar demais, ele fez uma breve inspeção do local e então entrou, localizando um dispositivo na parede que parecia ser o interruptor de controle da sala. Após um rápido ajuste, uma voz mecânica ecoou, anunciando o início da primeira etapa do treinamento corpo a corpo e pedindo que ele se preparasse. Respirando fundo, Lucian se
preparou, abriu sua bolsa de armas e rapidamente montou sua longa lança. No momento em que segurou sua lança, a aura ao seu redor se transformou dramaticamente. Em pé, alto e firme, ele empunhava a longa e afiada lança com confiança, a ponta refletindo a luz no chão. Uma energia ardente parecia se acender dentro dele, lembrando um bravo guerreiro dos antigos campos de batalha. De repente, os buracos do tamanho de um punho nas paredes emitiram um ruído, como se algo estivesse prestes a sair deles, e Lucian não precisou esperar muito para ver esferas de ferro sendo disparadas de todos os lados com uma velocidade inimaginável. Impassível, Lucian concentrou-se nas esferas de ferro, utilizando técnicas de respiração do vento e seu poder psíquico para rastreá-las. Brandindo sua lança, os movimentos de Lucian tornaram-se excepcionalmente rápidos. Comparadas aos seus movimentos, as esferas pareciam se mover em câmera lenta. Com um golpe de sua lança, ele cortou todas as esferas ao meio no ar, que eventualmente caíram no chão. Lucian ficou um pouco surpreso com a facilidade da primeira etapa. No entanto, a sala de treinamento logo anunciou o fim da sessão, deixando um tanto confuso. A voz do sistema seguiu declarando que Lucian havia completado apenas 20% da primeira etapa. Intrigado, ele olhou para a grande projeção acima, se perguntando o que havia causado seu fracasso. Talvez tivesse cometido algum erro. A projeção rapidamente respondeu à sua dúvida. O uso de qualquer força além de sua força física, incluindo energia interna, poder psíquico ou outras artes marciais, era proibido. Levou um momento para ler as instruções, então Lucian acenou com a cabeça, compreendendo rapidamente o propósito do treinamento: aperfeiçoar o combate corpo a corpo confiando apenas no próprio corpo. Se fosse permitido o uso de energia interna ou talentos marciais, o treinamento perderia totalmente seu significado, pois seria fácil destruir as esferas com armas corpo a corpo auxiliadas por tais habilidades. Esta sala de treinamento foi projetada para aprimorar a técnica no combate corpo a corpo através da força física pura. Com isso em mente, Lucian tentou pela segunda vez. Retornando ao painel de controle, ele reiniciou a primeira etapa do treinamento. Assim como antes, uma enxurrada de esferas de ferro foi disparada das paredes. Desta vez, ele assumiu sua postura, confiando apenas em sua força física para manobrar a lança. Com sua força quase grandiosa, quebrar essas esferas de ferro era uma tarefa trivial, quase como se sua lança estivesse dançando no ar, deixando incontáveis rastros enquanto Lucian a manejava apenas com a força do corpo. As esferas eram esmagadas em pó de ferro, espalhando-se pelo chão em tempo real. Tudo parecia acontecer num instante, e a primeira etapa terminou rapidamente. Enxugando o suor do rosto, Lucian, que raramente dependia apenas de sua força física, surpreendeu-se com o quanto aquilo fez suar. Ao perceber que a primeira etapa havia terminado e que nenhuma esfera mais era disparada, ele soube que havia passado com sucesso. Assim que a etapa anterior terminou, uma nova leva de esferas foi disparada pelos buracos nas paredes. Lucian inicialmente pensou que essa rodada seria semelhante à anterior, mas estava enganado. Desta vez, as esferas eram muito mais leves e aparentemente feitas de madeira. Diferente das esferas de ferro, que eram mais fáceis de acertar, estas esferas de madeira eram desviadas pela pressão do ar gerada pelos seus golpes, alterando constantemente suas trajetórias. Um insight repentino atingiu Lucian. Ele finalmente entendeu algo. O propósito da sala de treinamento de armas corpo a corpo não era apenas sobre técnica e poder, mas também sobre precisão e maestria com a arma. A mudança das esferas de ferro para as de madeira parecia reduzir a dificuldade, já que aparentavam ser menos perigosas e mais lentas, mas na realidade era o oposto. Nesta etapa do treinamento, era exigido que o praticante atingisse todas as esferas com sua arma corpo a corpo antes que elas caíssem no chão para passar. Quanto mais leves fossem as esferas, mais desafiador se tornava, pois o movimento do ar causado pelos golpes poderia facilmente desviá-las, tornando seus movimentos imprevisíveis e aumentando significativamente a dificuldade. Isso lembrou Lucian de cenas de romances e filmes que havia visto, onde artistas marciais habilidosos podiam arrancar flores com um movimento ou cortar a água com um golpe veloz. Compreendendo esse princípio, tudo fez mais sentido. Ele retornou ao painel de controle e reiniciou esta etapa. Momentos depois, moveu-se rapidamente pela sala de treinamento, manejando sua longa lança com precisão. Ele acertou com exatidão cada esfera de madeira enquanto estava na sala, continuamente superando seus limites e aprimorando suas habilidades. Seus movimentos tornaram-se mais fluidos e rápidos. Com a lança em mãos, destruiu precisamente todas as esferas no ar após a segunda etapa. As fases seguintes também incluíam esferas de plástico, pipoca e, surpreendentemente, penas. Inicialmente bastante surpreso, achando que aquilo poderia ser uma pegadinha, Lucian logo percebeu o motivo pelo qual a sala de treinamento introduzia esses objetos tão diversos e até engraçados. Ele achou o chamado treinamento de armas corpo a corpo cada vez mais interessante, treinando incansavelmente e superando novos limites. Após várias horas, em sua última tentativa, ele lançou sua lança com a palma da mão, mirando em uma pena que flutuava no ar. Saltou do chão, acompanhou com um rápido movimento, empunhou firmemente a lança e a girou em um movimento de torção para esmagar a pena, que então caiu suavemente no chão. O que antes era uma sala limpa, agora estava repleta de destroços de vários objetos. No centro do espaço, Lucian parecia fundir-se com sua lança. Seu corpo estava ereto, irradiando uma força quase sobrenatural, agora encharcado de suor, com os músculos abdominais marcados e flexionando a cada respiração. Ele lançou
voltou um olhar para a lança do dragão carmesim em suas mãos, sentindo um vínculo cada vez mais evidente, como se a arma estivesse conectada a ele pelo sangue. Segurando a lança, refletiu sobre as horas passadas na sala de treinamento. A afinidade entre ele e a lança do dragão carmesim havia melhorado drasticamente. Ele sabia que, naquele ritmo, não demoraria para que desenvolvesse completamente o sentido da lança, avançando suavemente para o próximo estágio, o da alma da arma, o que o deixou bastante satisfeito e animado. Olhando ao redor da sala de treinamento tomada pelo lixo, percebeu que o único local limpo era o pequeno círculo ao seu redor, que permanecia tão arrumado quanto antes. Durante todo o treinamento, Lucian explorou esse magnífico método de aperfeiçoamento com armas corpo a corpo. Começou com esferas de ferro, depois de madeira, plástico, pipoca, espuma e na quinta fase, penas. Admirou-se com a criatividade por trás do design da sala, perguntando-se que tipo de mente genial teria concebido tais elementos tão diversos e aparentemente caóticos. Contudo, a eficácia desse método único de treinamento era simplesmente boa demais para ser ignorada. Observando os buracos nas paredes, Lucian percebeu que as horas de treino o haviam ensinado a usar sua força física para controlar armas de combate sem desperdiçar energia desnecessariamente. Para a maioria das pessoas, alcançar o nível atual de maestria de Lucian seria impossível sem décadas de prática dedicada. No entanto, após absorver as memórias e a vontade de 2 mestres supremos que haviam caído, Lucian só precisava despertar essas memórias já existentes dentro de si. Ainda assim, houve vários momentos durante o treinamento em que ele quase falhou. Sentiu que o treinamento havia consolidado as partes instáveis de seu corpo, solidificando sua base. Seu gargalo começou a se afrouxar e a segunda forma do caminho marcial perfeito parecia chamá-lo. Perdido em pensamentos por um longo tempo, organizando lentamente sua mente, Lucian de repente olhou para cima, se perguntando por que a próxima fase do treinamento ainda não havia começado. Foi então que notou a projeção acima dele mostrando que todas as 5 fases do treinamento de armas corpo a corpo haviam sido concluídas. Ele estava tão absorto em seus pensamentos que nem percebeu o som da notificação. Com apenas 5 fases, Lucian sentiu um leve arrependimento e um desejo por mais. Mesmo assim, guardou sua lança na caixa de armas, planejando voltar no dia seguinte e continuar até que a sala de treinamento não lhe oferecesse mais nenhum benefício. Na recepção, uma jovem com uma enorme espada presa às costas estava visivelmente descontente. Havia sido informada de que a sala de treinamento estava lotada, marcando seu 3º dia consecutivo sendo recusada, o que a frustrava compreensivelmente. A recepcionista, um tanto sem jeito, sugeriu que, se tivesse alguma reclamação, deveria levá-la à administração da escola e pedir que construíssem mais salas de treinamento. Percebendo que seu tom havia sido ríspido, a garota suspirou e murmurou que, se tivesse poder para mudar as coisas, nem precisaria dessas salas de treinamento. Nesse momento, Lucian saiu da sala, entregou seu cartão de acesso à recepcionista, agradeceu e partiu. A recepcionista acenou e, então, alegremente informou a garota que agora havia uma vaga disponível, entregando-lhe o cartão da sala de treinamento número 8. Animada, a garota saiu cantarolando e pulando em direção à sala, com os olhos brilhando de alegria e um toque de triunfo. No entanto, ao abrir a porta da sala, ficou completamente chocada com a cena à sua frente, destroços e pilhas de lixo espalhados por todo o chão. Ela exclamou, frustrada, lamentando que aquilo parecia menos uma sala de treinamento e mais um lixão que não era limpo há dias. Lembrando-se do rapaz bonito que havia acabado de sair da sala, a garota inicialmente sentiu uma certa simpatia por ele, por ter liberado a sala antes que ela fosse recusada pela 3ª vez. Mas isso rapidamente se transformou em uma má impressão ao observar a bagunça que ele aparentemente deixou para trás. Frustrada, ela bateu na parede, acidentalmente pressionando um botão que abriu uma pequena escotilha na base. Para sua surpresa, um pequeno robô equipado com um aspirador emergiu e começou a fazer a limpeza. Observando o robô em ação, a garota não pôde deixar de sentir um pouco de pena dele, admirada com a quantidade de lixo acumulado em uma sala de treinamento tão pequena. Examinando os destroços, ela notou uma bizarra variedade de materiais: fiapos de algodão, lascas de madeira, pedaços de metal, penas e até pipoca. Ela se perguntou, incrédula, se o rapaz havia acampado na sala. Por que diabos tem pipoca aqui? Perguntou-se. Enquanto observava a pilha de lixo diminuir rapidamente, uma realização atingiu. Como aquele rapaz conseguiu produzir tanto lixo em apenas algumas horas? Ela sabia que, além das armas corpo a corpo, nada mais era permitido na sala, nem mesmo comida ou água. Ver tal variedade de resíduos era realmente muito estranho. Sua curiosidade foi despertada, e ela apressou-se em investigar. Ela foi até o painel de controle e começou a apertar os botões. Por já ter estado na sala várias vezes antes, estava familiarizada com as funções. Rapidamente acessou os registros anteriores de treinamento e encontrou os resultados de Lucian. 1º ano, 5ª etapa, taxa de conclusão, 100%. Ela começou a suar frio ao ver esse registro, mal conseguindo acreditar no que estava vendo. Em toda a história da Universidade Marcial Divina, o mais alto nível que qualquer aluno já havia alcançado era a 3ª etapa. Quanto a ela, ainda estava treinando na 1ª etapa. Como poderia haver uma 5ª? A 3ª etapa já representava um nível de maestria em armas corpo a corpo acessível apenas àqueles com habilidades profundas. A 5ª etapa devia ser equivalente ao reino do controle, ou talvez até superior, um nível que ela acreditava só ser alcançável por grandes mestres
mestres e além. Sua mente girava em confusão, e ela se perguntava se aquele jovem calouro era realmente tão poderoso assim. Ela quis verificar mais informações, mas, de repente, a tela piscou e emitiu um ruído agudo. Assustada, ela deu um salto para trás. Quando olhou novamente, a tela havia apagado, talvez devido ao impacto quando ela entrou apressada na sala. Virando-se para olhar o chão agora impecavelmente limpo da sala de treinamento, ela se perguntou se tudo o que acabará de ver não tinha passado de um sonho. Sem saber dos eventos que haviam acontecido na sala após sua saída, Lucian retornou imediatamente ao seu dormitório. Lá, trocou de roupa, tomou um banho rápido e consumiu alguns suplementos nutricionais. Ele podia sentir o suplemento percorrendo seu corpo, espalhando uma energia quente que rapidamente restaurava sua resistência. Para sua surpresa, percebeu que seu corpo absorvia o suplemento com mais eficiência após a sessão de treinamento do que antes. Assumindo uma postura adequada, Lucian começou a praticar o segundo estágio da técnica de fortalecimento corporal estelar. Ao terminar a série, todo o tubo do suplemento já havia sido completamente absorvido. Lucian abriu lentamente os olhos, com um brilho de admiração neles. Esta sessão de cultivo foi marcadamente diferente das anteriores, proporcionando o dobro da eficácia. A experiência na sala de treinamento havia aprimorado sua capacidade de controlar o corpo mais do que nunca, e ele podia sentir claramente até as menores partes de seu corpo que antes não haviam sido totalmente temperadas. Cerrando o punho com confiança, Lucian percebeu que, nesse ritmo, poderia completar o segundo estágio do corpo dourado imortal em metade do tempo que havia inicialmente estimado. Ele até considerou a possibilidade de atingir completamente esse estágio antes de oficialmente avançar para o 7º nível de Grande Mestre. Depois disso, os dias de Lucian tornaram-se simples, mas regimentados. Passava as manhãs sentado na varanda do dormitório, meditando e cultivando sob o sol. Depois, frequentava as aulas, mas, após se graduar na classe de armas corpo a corpo, achava a maioria dos cursos desinteressantes e pouco úteis, exceto pela disciplina de estudo sobre bestas, que oferecia uma abundância de informações sobre essas criaturas que haviam levado a humanidade ao apocalipse. Após as aulas, almoçava e então visitava a Torre Marcial Divina à tarde para verificar a situação da fila, o que invariavelmente exigia mais espera. Em seguida, ia direto para a sala de treinamento de armas corpo a corpo para repetir o treinamento das 5 etapas, tornando-se mais familiar com sua lança longa a cada dia. Sempre completava a 5ª etapa mais rápido do que no dia anterior, depois voltava para casa para continuar praticando a técnica corporal estelar, a técnica de respiração natural e a técnica de meditação com cristais. À noite, entrava no reino dos sonhos para treinamento de combate. Sua força crescia exponencialmente dentro dessa rotina estruturada e gratificante. Em menos de uma semana, Lucian havia se transformado notavelmente. Como de costume, hoje, após completar a 5ª etapa de treinamento, ele percebeu o quanto havia mudado em tão pouco tempo. Seu nível de energia vital havia triplicado e seu controle sobre o próprio corpo alcançara patamares inéditos. Sua força de combate havia disparado, e ele estimava que agora poderia aplicar mais de 5 vezes sua força anterior com um único soco. Isso era resultado da consolidação de sua fundação marcial através de prática diligente. Lucian olhou com confiança para o horizonte, refletindo sobre a importância da atenção aos detalhes. Os insights adquiridos na sala de treinamento de armas corpo a corpo foram cruciais. Sem eles, ele não teria percebido as muitas falhas e lacunas em sua fundação marcial. Essas imperfeições, aparentemente insignificantes agora, se tornariam cada vez mais evidentes à medida que progredisse em direção a se tornar um grande mestre. Inicialmente cético quanto à capacidade da universidade de ajudar no seu crescimento marcial geral, Lucian agora reconhecia a sabedoria por trás da renomada reputação da Universidade Marcial Divina. Tendo completado seu treinamento do dia, Lucian não demorou a sair. A garota que havia ocupado a sala depois dele vinha perseguindo Lucian desde então. Ela fez um gesto para suas companheiras seguirem e todas se dirigiram diretamente para a sala de treinamento número 8. Ao entrarem na sala e verem os resíduos espalhados pelo chão, a garota virou-se para todos que haviam duvidado dela e disse: "Eu não estava mentindo." A projeção na sala de treinamento ainda exibia a mensagem confirmando a conclusão da 5ª etapa por Lucian. O grupo olhou, surpreso, para os detritos espalhados por toda parte. Eles olharam para o chão e depois de volta para a projeção, lutando para acreditar no que viam. Aproximaram-se do painel de controle, puxaram uma linha de registros e encontraram o nome de Lucian, enquanto outra pessoa vasculhava a pilha de destroços, expressando choque ao encontrar pipoca e penas, questionando como aquilo poderia fazer parte do treinamento. Um deles tentou tirar uma foto para postar no fórum da escola, mas a garota balançou a cabeça. Ela deu de ombros, com um olhar resignado, explicando que já havia tentado isso antes, mas ninguém acreditou nela. A acusaram de ter editado as imagens no Photoshop, e ela até foi banida do fórum depois de passar horas discutindo com as pessoas. O grupo caiu em contemplação silenciosa, percebendo que eles também tinham sido céticos antes. O estudante homem pegou um fragmento de pena, olhou ao redor para o grupo e perguntou se a força de Lucian poderia ter superado Shen Yishuan, que era estimado como o aluno mais forte da 7ª Universidade Marcial Divina. A sala ficou em silêncio. A garota foi a primeira a falar, sugerindo que talvez eles não entendessem completamente o que significava concluir o 5º estágio. Isso significava que a maestria de Lucian com armas de combate corpo a corpo havia
havia alcançado um nível incrivelmente alto, o reino de controle ou além disso. Isso significava uma coisa, que Lucian era imbatível entre seus colegas. Ela afirmou que não apenas o melhor aluno da universidade deles, mas também os melhores alunos das outras 6 universidades marciais divinas poderiam não ser páreo para ele. Normalmente, uma afirmação dessas provocaria debates e contra-argumentos, mas desta vez houve apenas silêncio. Após uma longa pausa, alguém perguntou o que eles deveriam fazer com essa informação, sabendo da verdadeira força de Lu, mas, se ninguém acreditaria neles, qual seria o significado disso para eles? Uma das estudantes, esfregando a cabeça com um senso de frustração, lamentou o quão sufocante era descobrir um segredo tão grande, mas não poder compartilhá-lo sem ser desacreditada. A descoberta era empolgante, mas a incapacidade de compartilhá-la, desanimadora. A garota que vinha seguindo Lucian ponderou por um momento, e então sugeriu ao grupo que mantivessem isso em segredo. Dado o jeito usual de Lucian agir, ela acreditava que sua verdadeira força não permaneceria oculta por muito tempo. Ela sorriu maliciosamente, expressando um pressentimento de que Lu poderia estar tramando algo em sua mente. Pouco depois, Lucian saiu da sala de treinamento e voltou ao seu dormitório, onde recebeu uma mensagem de texto que instantaneamente trouxe um sorriso ao seu rosto. A mensagem dizia: sua vaga de entrada na Torre Marcial Divina está disponível. Por favor, compareça dentro de 10 minutos ou sua vaga será adiada. Lucian, tendo acabado de voltar do treinamento, ainda estava suando profusamente e não tinha tido a chance de tomar banho ou trocar de roupa, mas ele estava esperando por essa mensagem há uma semana. Finalmente sua vez havia chegado. Mas então, outra mensagem chegou logo em seguida, informando que sua solicitação para uma missão de nível duplo havia sido aprovada. Devido à natureza urgente da missão, ele foi solicitado a comparecer imediatamente ao centro de missões. Lucian colocou o telefone de lado, dividido entre duas escolhas. Ambas as solicitações estavam pendentes há uma semana, e parecia quase um golpe do destino que agora coincidissem, ambas exigindo sua presença imediata. Após alguma reflexão, ele considerou a chance de entrar na Torre Marcial Divina, um privilégio dos estudantes dali, com um tempo de espera geralmente em torno de uma semana. Mas, por outro lado, uma missão de nível duplo era uma oportunidade rara. Após uma breve consideração, Lucian tomou sua decisão. Escolheu renunciar à oportunidade de entrar na Torre Marcial Divina. Embora um pouco relutante, ele rapidamente guardou sua longa lança no estojo de armas, tomou um banho, trocou de roupa e se apressou em direção ao centro de missões. Enquanto Lucian corria para o centro de missões, um visitante inesperado chegou à Torre Marcial Divina. Cada uma das 7 universidades marciais divinas possuía sua própria torre marcial, e todos os estudantes dessas instituições desfrutavam de privilégios ao usarem a torre de sua escola. Esse privilégio não era apenas um direito especial das universidades marciais divinas, mas também uma fonte de orgulho para seus estudantes. No entanto, estudantes de outras universidades marciais divinas podiam desafiar as torres de outras instituições. Se um desafiante conseguisse quebrar o recorde mais alto de uma torre, a escola defensora perderia o direito de usar sua torre por um ano. Ninguém sabia exatamente por que essa tradição existia, mas era algo aprovado pelos santos marciais e praticado há anos. Um jovem robusto se aproximou lentamente da recepção da Torre Marcial Divina. A recepcionista, que não havia visto Lucian chegar, esperava que o recém-chegado fosse mais um estudante querendo checar o tempo de fila. Ela pediu seu formulário de inscrição, mas sua expressão mudou drasticamente ao ver o que estava escrito. O visitante era um estudante da 4ª Universidade Marcial Divina. Ela lentamente levantou o olhar e viu um jovem alto e robusto parado diante dela. Seus olhos pareciam cheios de orgulho e espírito de luta. Ele tinha uma tatuagem no rosto, provavelmente querendo imitar Mike Tyson, e usava um sorriso de desprezo, apresentando-se e revelando que seu sobrenome era Miao, ocupando a 6ª posição no ranking dos 7 santos. Ele olhou com desdém para os outros estudantes ao redor e então anunciou em voz alta: Miao Renxiong, da 4ª Universidade Marcial Divina, veio desafiar sua torre hoje. Meu Deus, o nome dele começa com Miao. É só coincidência? Será que ele vai levar uma surra e sair chorando como um gatinho assustado? Enfim, obrigado por assistirem e até a próxima. Fica com Deus, fui.